Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Unimes e hoje nós vamos falar sobre Agosto Dourado. Para isso, estamos numa mesa recheada de mulheres lindas, inteligentes, maravilhosas. Estou aqui com a doutora Thalita Barufa, que é pediatra, com a Ana Laura Benevenuto, que é nutricionista, e a nossa Carol, que vocês já conhecem. A Carol é nossa coordenadora de marketing aqui da Unimes. E eu, mais uma vez aqui com vocês, Nayara Cavalcante. E eu vou passar a palavra já para a doutora Thalita, para que elas se apresentem, para que a gente possa ter um papo gostoso sobre esse tema que é tão desafiador. Vai ser muito bom. Então já chama as amigas para assistir enquanto a gente começa aqui. Tudo bem, doutora Thalita? Tudo bom. Meu nome é Thalita Barufa, eu sou pediatra, trabalho com nutrologia pediátrica, sou mãe de um bebezinho de 19 anos, sou vó de um bebezinho de 3 anos. Estou no formol. Quem me dera. E tô aqui pra gente falar desse assunto tão lindo e tão polêmico. É isso. Eu sou Ana Laura, nutricionista, mestre, doutora, professora aqui na Unimes, especialista em nutrição materna e infantil e mãe do Guilherme, que tem 10 meses. E eu falo que existiu uma Ana Laura profissional antes do Guilherme e depois do Guilherme, principalmente quando o tema é a amamentação. Então esse podcast vai ser muito legal, de conhecimentos e vivência. Verdade. Eu preciso me apresentar? Precisa, a mamãe do Matias. Ai, é verdade. Eu sou a mamãe do Matias, de 5 anos, coordenadora de marketing aqui da Unimes. Estou com a minha pediatra maravilhosa aqui para falar desse assunto que, assim, no meu caso, teve um desfecho muito bom, mas muito desafiador também, né? E eu acho que tem bastante troca aqui pra gente hoje. É isso, gente. Eu sou a Nayara Cavalcante, eu sou mamãe da Catarina, de 2 aninhos e 8 meses. E do bem, que vai fazer 6 anos daqui a pouco. Amamentei muito pouco. E a gente vai falar sobre essas trocas, porque essa mesa está recheada de trocas interessantes. Além de todo mundo aqui trabalhar de alguma forma, né, direto ou indiretamente, com a saúde da mulher, com a amamentação, com pediatria, enfim, somos mães. E por isso estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Meu filho tem 5 anos? Ou eu falei que ele tem 6 mesmo? Você falou que ele tem 6. Eu tô na transição. Eu já tô dizendo que ele tem 6, mas ele tem 5. Não, o Mamá tem 6. Sim, e o meu vai fazer 6. Aí eu já meti um 6 porque faltam poucos dias. A gente já arredonda, né? Quando Pro bebê arredonda pra cima, isso. Pra nós a gente arredonda pra baixo. Exatamente. E quando sair o podcast, ele vai falar assim, mamãe, eu tenho 6. E aí eu vou ficar numa situação difícil. Eu tenho 30 e poucos. Hoje a gente tem muita polêmica pra falar. E a gente vai começar falando sobre por que do Agosto Dourado. Por que essa campanha é importante? Ela é válida, não é válida? Quais são os números do Brasil? Quer falar um pouquinho sobre isso, Ana? Qual é a relevância dessa campanha para nós? Acho que ter um mês dedicado a essa temática é justamente a gente chamar atenção para a importância do aleitamento materno, né? Que de fato é um alimento perfeito, né? Natural, que a mulher produz isso. E a gente tem que reconhecer e valorizar muito isso. Acho que ter um mês dedicado a isso é importante. Mas na prática vai muito mais do que um mês, né? E quando a gente olha os dados no Brasil, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que acho que é de 2021... a gente tem dados de que a criança teve o contato com o aleitamento materno uma vez na vida, 96% a prevalência, né? Quando a gente vai aumentando o tempo de aleitamento, 4 meses, já cai lá para 60%. Quando a gente quer saber de aleitamento materno exclusivo com 6 meses, cai lá para 45%. Então vai diminuindo cada vez mais, né? Saber que o leite materno é importante é suficiente? Não é suficiente. Porque os desafios na prática, eles são muito maiores do que tudo isso, né? Então, de fato, é importante a gente reconhecer, valorizar, incentivar. Acho que é o papel do profissional de saúde, mas é importante a gente acolher a mulher que não consegue amamentar. Acho que eu falo enquanto profissional e mãe, que a gente tem que avançar muito nisso, né? Porque quando a gente encontra uma mãe que acabou de parir, que está ali amamentando, tá na idade de amamentar, a primeira pergunta que uma pessoa faz é: tá amamentando? É isso.
Mas não pergunta Nessa- como você está. Essa pergunta pega lá. Nossa, né? essa Pega. pergunta você. Assim, Como se está a amamentação? Até porque é um dos momentos que a gente tá mais frágil, Exatamente. né? Em todos os sentidos. Eu me sentia péssima. Não, Eu e aí quero você quer justificar, né? Sim. Tipo, sua pergunta, ao invés de você responder, tipo, tá sendo difícil, você começa a justificar o porquê você não tá conseguindo, como se você Como se não você devesse conseguir- satisfação, Exato. né? E não conseguir é ser menos mãe, sabe? Eu acho que é Infelizmente isso a tem gente muito. Se sente menos mãe mesmo. Porque a sociedade cobra Sim. isso, né? E é tão duro, porque às vezes nós somos cobrados de quem não conseguiu. Não é uma coisa, Sim, com certeza. né? E sabe, mas posso falar até porque eu tive do outro lado, né? Que eu consegui amamentar. O julgamento existe dos dois lados. O julgamento ele existe pra quem não amamenta, mas pra quem prolonga essa amamentação ele também existe. Sim, nossa, muito, desse tamanho muito. você tá amamentando Você não essa tem criança. vergonha, não? Eu ouvi Tive isso os esses dois dias. extremos. Esses dias eu contei, eu amamentei meu filho 5 anos e meio. Você não tem vergonha, não? Meu Eu vou ter Deus. vergonha do quê? Não. É verdade. Se isso fosse influenciar na vida dessa Dessa terceira pessoa. né? Dessa terceira pessoa, inclusive. É engraçado que a gente fala muito sobre afetividade, né? Dessa relação de afetividade do vínculo mãe-bebê. Mas quando alguém te julga por amamentar muito ou por amamentar pouco, você não está respeitando esse vínculo. Esse vínculo só cabe em duas pessoas, né? A mãe e o bebê. Mas a sociedade, ela tem esse olhar mesmo. Acho que ainda há uma recusa até em alguém amamentar em público. Sim, As com pessoas certeza. olham assim, Com ficam certeza. meio, Meio, né? com certeza. Ficam incomodadas, olham. Mas uma coisa que eu acho que é legal, assim, vocês são mãe mais jovens, né? Então eu fui mãe mais antiga. Então, o que eu vejo muito, né, percebo disso da minha época como mãe e na época de hoje em dia, hoje a gente tem muito mais apoio. E esses dados que a Ana falou, eles melhoraram muito em relação aos anos anteriores. Então, eu acho que quando você perguntou ali da questão, né, se é importante o agosto dourado, a gente enfatizar isso, né? Isso é importante porque eu acho que ao longo dos anos a gente tem conseguido mais tempo de amamentação exclusiva. Cada vez isso tem aumentado e isso eu vejo muito na prática Nem clínica do se consultório. falava tanto, né? Então, antigamente você ia no... Assim, claro, né, gente, hoje em dia tem pediatras e pediatras, claro, mas a maioria sempre, né, incentiva o aleitamento materno, mas antes você ia no pediatra, contando mesmo do meu caso, você ia no Sim. pediatra, ele não tá ganhando peso, ele tá... vamos colocar uma fórmula. Tá tudo Tinha bem, as avós também, né? Tinha o Isso, suquinho, não, as avós ainda tem hoje em dia, né? o chazinho adoçado. Se eu contar, essa mesa chora. Temos uma nutróloga e 2 nutricionistas. Mas eu nasci muito magrinha, né? E a minha mãe me levava no pediatra e ele falava, essa menina tá magra, ela tá desnutrida. A minha mãe me deu um copo de requeijão pra comer com 3 meses. Meu Deus, um requeijão? Requeijão, não foi fórmula. Foi requeijão. Vamos avaliar Meu Deus do céu, senhor. a microbiota Todo mundo intestinal. chora. Meu Nossa, Deus. Tamanho desespero dela. E assim, a minha mãe me amamentava. Ela me amamentou 1 ano e 3 meses. A minha se a irmã gente- tomou sopa de feijão, bebezinha, porque era forte. Era mesmo. A menina Tem uma dormiu pediatra, horas. tem uma pediatra amiga minha que ela tem uma fotinho com um suquinho de laranja, ela devia ter uns 2 meses, com uma mamadeira cheia de suco de Eu laranja. tinha também, tenho foto pequenininha tomando meu primeiro suquinho no meu álbum de bebê, 2 meses. Era, meu Deus. Mas graças a Deus hoje, Tá vendo né, como a gosto dourado é importante? nós estamos com mais informações, né? Então, eu acho que isso ajudou muito, né? A questão da informação. Então, antigamente os pediatras, então você ia lá, falava que seu filho não estava, né, ganhando. Não que isso não ocorra hoje em dia, mas eu acho que hoje em dia ocorre muito menos, né, do que acontecia antigamente. Então, você chega lá e fala que o seu filho não está conseguindo ganhar peso e tudo. Hoje tem um monte de coisa pra gente fazer, né? Um monte de estratégia pra gente fazer. Tem muita rede de apoio, assim, né? A nutricionista que ajuda muito nisso. Tem a consultora de alimentação. Então, hoje em dia, Eu acho fono. que- E a gente Então, tem políticas públicas também que incentivam muito, isso, muito né? Então, acho que também, assim, isso. é o banco de leite, que é um local que a gente doa leite, né? É um local também para receber esse apoio, receber orientação, para quem não tem condições de pagar uma consultora, enfim. Então, você recebe informação Posso gratuita. dar um testemunho Até os aqui? planos de saúde hoje em dia, eles têm Sim, locais Muito. para... Eu tive muita dificuldade de amamentar os dois, depois eu conto. Depois eu vou contar pra vocês. Mas assim, o primeiro foi uma força-tarefa enorme. Foi uma força-tarefa surreal, porque eu deixei todo mundo louco. Porque, pra você ter ideia, eu não dava a chupeta, eu colocava luva
e colocava o dedo assim, ficava 40 minutos com o dedo dentro da boca dele para ele acalmar, que eu não queria que perdesse a pega. Então eu fiz tudo isso. E paguei consultoras, foi caótico. E eu fui no banco de leite gratuito No do HGA. Guilherme Álvaro. E assim, foi tão acolhida lá. E foram as únicas semanas que eu de fato consegui amamentar. E eu queria deixar isso pra você que tá em casa, porque às vezes existe uma falsa ideia de que se não for pago não é bom, Com certeza. né? Ah, não, mas eu preciso... Fulano consegue porque ele consegue pagar uma consultora. Gente, Guilherme Álvaro, banco de leite em Santos, gratuito, o serviço é maravilhoso. E eu consegui. Não foi fácil, não consegui o tanto que eu gostaria, mas foram aquelas 3 semanas que eu tive o prazer de falar, meu Deus, eu acho que eu passei... funcionando. Eu acho que eu passei Tá uns dando. 3, 4 dias com a amamentação exclusiva. Depois eu tive que voltar pra fórmula, mas sabe ver o leite sair? Que eu não tinha visto isso. Mas, sabe, Foi mas as pessoas, elas incrível. menosprezam, eu vejo um pouco, às vezes, essa questão do público. Então, só mesmo... O status, e né? assim, só incentiva. Então, tem vários pacientes... Nossa, eu nem sabia que isso existia, né? E assim, tantas coisas a gente escuta na internet, né? Vê no Sim. Instagram, enfim. E essa parte, eu acho que ela é pouco divulgada. Sim, Muito legal sim. você falar isso aqui, porque é uma coisa que vai ajudar bastante gente. E não é muito divulgado, nem pelos pediatras. Então, e eu lembro na época que eu fiquei assustada. Eu falei, quando a Carol que me falou, uma amiga nossa em comum, ela falou, vai lá, o serviço deles é muito bom. E aí eu falei assim, mas no Guilherme Álvaro é um hospital, vou chegar com um Exato. bebezinho. Aí ela falou, Nayara, a É entrada é separado. diferente. É diferente. Existe uma entrada separada. E eu fiquei assim. Não, inclusive tem estacionamento pra mãe, porque se você É, chega de carro lá, olha, eles isso eu não abrem, sabia. Exato, só tem Essa eu uma não vaga, sabia. né? Mas se você chega lá na entrada, você fala que vai no banco de leite, você tem direito a guardar o carro lá dentro. Olha que incrível. Eu Muito tinha legal. muita ignorância, assim, de entender o serviço. Mas eu também, porque eu mesma, né, eu tinha hiperlactação. Então eu poderia ter começado a doar o leite materno muito Mais cedo. antes. Sim. Eu fui começar a doar com 6 meses, porque todo mundo falava assim, Nossa. não, com 3 meses vai melhorar, Vai diminuir. com 3 Meu meses vai Deus. demorar. E Não, aí? não melhorou, foi ladeira abaixo, só aumentou. Aí, mas assim, o Matias, ele nasceu num período de outono, então se falava muito em bronquiolite, etc. E eu falava, gente, eu não vou no hospital com meu filho, Sim. não vou levar ele, não tem como. E ele etc. mamava muito. Mamava muito. E mesmo assim tinha muito leite. Muito. Quanto mais ele mamava, mais produzia. Era tipo. Eu acordava todo dia, eu falo pra todo mundo, eu acordava todo dia nadando num mar de leite azedo, assim, sabe? E aí eu fui só com 6 meses lá. Eu também fui super bem atendida. E me arrependo, inclusive, de não ter ido antes. Antes. Podia ter doado, né? Poderia ter doado muito mais do que eu doei, de fato. Sim. Enfim. Mas é a falta de informação, Mas foi, por isso que a foi. gente tá Aqui. aqui, né? Não, Pra só trazer. fazendo um parêntese nisso que a Carol falou, né? Acho que essa questão da doação de leite, ela é muito importante também, né? Então, a gente vem falar da importância do aleitamento materno, claro, né? Para o seu filho, que é prioridade, mas para pessoas que têm hiperlactação, né? Esse leite, ele vai atender a recém-nascidos, prematuros, enfim, crianças de risco que precisam muito desse leite, né? E esses dias mesmo saiu uma manchete que o banco de leite do Guilherme Álvaro tá precisando muito de leite, tá com baixos estoques, né? E Então, lembrando assim que eles têm importantíssimo. serviço de pegar o leite em casa, pegavam né, em gente? casa, Então, assim, às vezes você nem exatamente. precisa sair de casa. Eu só queria falar uma adendo, assim, da parte, né, médica. Então, só pra falar que o bebê, ele tem que ser amamentado da mãe, né? Ou desse leite que a gente, né, pega do Guilherme Álvaro. Do Não banco de pode, leite. do banco de leite. Uma Não ama pode. de leite. Não, né, não pode, Hoje é não- proibido, né, você amamentar o filho de outra pessoa Muito ou bom. seu filho amamentar no seio de outra pessoa, né? Então, Que era uma isso prática só- muito comum Isso, antigamente, antigamente né? se fazia muito, e assim, eu peguei, isso às vezes não é muito divulgado, não é muito orientado, então, já esses dias no consultório, uma mãe falou pra mim, né, comentou comigo que, o filho da colega dela, ela precisou sair, ele não pegou a mamadeira que ela tinha deixado de jeito nenhum, todo mundo na casa ficou desesperado, ligou pra ela foi até a casa, né, porque não amamentou tinha, e também. amamentou o neném. Então a gente sabe que hoje em dia essa prática ela é proibida, né, só pra deixar aqui, então Sim, você não pode importante. amamentar o filho de outra pessoa, né, e não pode deixar seu filho. Quais são os riscos, doutora Thalita? São riscos de doenças, né? Algumas doenças passam através, né, do leite materno e a gente não sabe se aquela pessoa tem doença ou não, né? Porque não está escrito, E às né, vezes no nem ela rosto sabe, né? da pessoa. Então, assim, não pode.
Tá? Isso Muito são bom. pelas doenças mesmo, tá? Que algumas doenças, elas São passam através do transmitidas. leite. Muito bom. Agora, aproveitando que a gente já está falando, quais são os benefícios reais da amamentação? O que a gente tem que esperar? Gente, o leite materno ele é tudo de é, bom, por né? isso que ele é o dourado, né? Porque o dourado é de ouro, ele é um a gente aleitamento. tenta tanto, né? Ele é um aleitamento. É difícil, mas a gente ele é persiste. um alimento perfeito, né? Ele é simplesmente perfeito. Então, ele tem todos os nutrientes que o seu filho precisa. Ele tem a caloria que o seu filho precisa. Ele tem a questão das imunoglobulinas, né? Que isso é um diferencial enorme, né, em relação comparado às fórmulas, né? Então, ele passa ali, né, a questão da imunidade para o seu bebê, que nenhuma fórmula, nem a mais perfeita do mundo consegue chegar nisso. Então, para o A bebê, natureza é uma coisa linda, né? perfeito, né? Ele é perfeito. Não, e até pensando, né, uma criança que nasce prematura, lá com menos de 37 semanas, que tem uma maior necessidade de imunoglobulina, o leite daquela mãe vai atender porque ele é aquela específico criança, para né? aquela criança, é muito lindo específico, isso, é muito né? perfeito. Como é que isso. pode o corpo humano ser tão perfeito? Não, e assim, até uma coisa que eu já reparei no meu leite. De às vezes eu estou doente ou ele estava doente e o meu leite mudava, muda a cor, né? Ficava Muda a cor, mais muda o gosto, esverdeado, muda mudava tudo. tudo. Então não sei se eu nem sei se era quando ele estava doente que eu produzia o que ele precisava ou se quando ele estava ou se quando eu Quando estava você- doente eu já passava para quando ele você tá também doente, os anticorpos. isso aí. Então assim, o leite ficava meio esverdeado, era outra cor, era outro leite assim, sabe? É uma coisa linda, né? Então, assim, para os benefícios para o bebê só tem benefícios. Mas, assim, a amamentação, ela tem que ser uma coisa boa para os dois lados. Claro que ela é o melhor alimento, isso não temos dúvidas, né, quanto a isso. E a gente está aqui para incentivar, né? Hoje é o que a gente estava falando agora há pouco, a gente tem muitas estratégias, né? A gente tem muitas redes de apoio, então tem a questão da fono, tem a questão da consulta de alimentação, os pediatras que hoje estão, eu acho, cada vez mais engajados nisso. Porém, existem pessoas que não conseguem amamentar por diversos motivos. A gente precisa respeitar isso. Porque eu falo no consultório e eu acho que todo mundo tem que saber, a amamentação ela tem que ser boa para os dois lados. Não dá para a amamentação ser boa só para a criança. Não dá. Sim. A mãe, ela tem que sentir prazer naquilo, ela tem que estar feliz naquilo, ela tem que estar bem, né? Porque senão, quando é para um lado só, a coisa não fica uma coisa legal, né? Então, assim, precisa ser bom para os dois. Isso é uma coisa muito importante. E sempre, aquilo que a Carol estava falando, ela amamentou até 5 anos. Por quê? Porque isso é uma coisa boa para os dois, né? Ela curtia isso, ele gostava disso, então, em todos os momentos. Então, quando a gente chega lá para falar do desmame, quando a mãe pergunta para o desmame ele tem que ser feito quando for bom para os dois lados, né? Então, é um binômio que a gente fala, né? Mãe e bebê são ali ligadinhos. É isso aí. Você fez o desmame já? Como é que Já. foi? Conta. Na verdade, eu fiz 2 desmames, né? Eu fiz alguns desmames, mas o primeiro foi o noturno, quando ele tinha 2 anos e 3 meses. Ele era um piercing de mamilo, literalmente. Então, assim, ele mamava de meia hora até 2 anos e 3 meses. Eu era um zumbi. Sim. Então, às vezes, ele já estava pedindo novamente e eu nem tinha voltado a dormir. Mas eu acho que ele queria o aconchego, ele não Com queria certeza. aquele leite. Ele porque- queria o colo, ele queria ficar A perto, presença, a né? presença, o cheiro, ele queria aquilo. E assim, é muito engraçado porque eu, durante a minha gestação inteira, eu nunca pesquisei sobre a amamentação. Eu achava que eu nem ia amamentar. Eu nunca fiz Sério? Qual era a Juro. minha frase? Minha frase. Quem me conheceu grávida vai estar rindo agora, que eu falava assim. Aí falavam, ai, como é que você pretende? Que tem essa também, como é que você pretende ter um neném? Como se fosse uma coisa assim. É. Aí eu falava assim, olha, a via de parto, muito linda, é muito legal essa frase. Eu falava, eu não importo com a via de parto, mas eu vou amamentar até o 6º mês. Exclusivo. E ainda fazia assim, ó, porque eu atendia e eu achava que era assim, gente. Põe no Que era peito, fácil vai assim, né? sair. Claro que vai, tá escrito. Gente, é só que colocar no peito e vai. Mas você É sabe que instintivo, né? muitas É instintivo. pessoas, assim, principalmente quem não foi mãe, né, assim, Sim. acha que é assim. E os pais acham que, assim, os avós... Meu marido... Ai, gente, meu Deus, tô falando isso aqui. A gente corta. Meu marido fala assim, é um absurdo isso. É só colocar no peito. Mas eu achava isso. Eu falava, Gente, É eu quase falo, como assim você é casada com uma pediatra que não conseguiu amamentar, que a gente vai conversar isso depois, mas você não pode falar isso. Não é só colocar...
minha mãe teve 4 filhos e colocou os Todos. 4 no peito. Não, e é o que a gente Fono vê. tinha costura de amamentação, Né? fono não tinha. Naquela nada época disso. não tinha nada disso e Meu todo mundo marido, gente, amamentava. Que presenciou que tudo. presenciou tudo, tanto Você a parte- imagina o tanto de sofrimento dessas mães que É. tinha? Porque precisava amamentar. Deu seu jeito. Depois faz um... A minha mãe fala Um oscilãozinho também que aí, um ela negócio sofreu engrossa. muito, porque não tinha informação naquela época, né? Eu acho que não devia ter nem muita substituição pra isso E ela também. falou que empedrava o peito dela, ela não sabia o que fazer, aí ela colocava, tipo, na água quente. Parece que hoje nem se usa mais água que quente, pior, água né? fria, né? E aí ela falava que começava a voar A leite jorrar na leite. parede. Eu falava, gente, tadinha, piorava, né? E é engraçado, minha mãe me amamentou por bastante tempo, né? 1 ano e 3 meses pra aquela época, mas meu irmão... Tudo bem que eu que estressei ela a ponto de secar o leite dela. Conseguiu. Conseguiu, mas acho que uns 3 meses, no máximo 6, assim. Mas voltando à pergunta que vocês fizeram, eu nunca pensei que eu fosse amamentar. Porque eu não gostava que encostassem, tipo, no meu peito. Aí eu falava, ai não, vai me dar aflição, eu não vou gostar, eu não quero. Tanto é que eu nem pesquisei sobre isso durante a gestação. Era algo que eu tinha muito... Mas talvez, Tinha a Carol, frase perfeita exato. também, por né? você não criar essa expectativa, Por eu ter relaxado, pra tudo você fluiu. foi, porque eu Nossa. acho que essa Pode questão ser. da saúde mental da mulher, acho que Nossa, tanto eu na li todos os gestação, livros. Meu, é uma Tudo. expectativa que a gente cria. Eu tinha essa expectativa, tanto que eu era a mesma coisa, Nai, via de parto. Eu desejava, né, o parto vaginal, enfim, me preparei pra isso, mas assim, pra mim falava assim, tanto faz, mas eu vou amamentar. Tipo, minha golden frase. hour, Minha sabe, frase. tudo vai acontecer. 100%. Mas é uma coisa falava que eu vejo isso. muito no consultório, assim, muito. A gente tem as consultas de pré-natal, que a gente conversa com a mãe, a gente conversa muito sobre as expectativas e sobre a realidade, Sim. né, da amamentação. E é muito engraçado como eu já consigo perceber na consulta como que será aquilo, porque aquela. E é muito visível. Aquela mãe que chega na consulta e fala, eu tô, né, claro que esse é o meu interesse, né, de minha vontade de amamentar, mas se alguma coisa não der certo, tá tudo bem, né, eu vou aceitar e tal. Do que aquelas mães que chegam e falam, não, eu preciso aumentar, se eu não aumentar, isso não existe pra mim, doutora, eu tenho... E você vê que essa questão, né, dessa cobrança, que isso já é gerada lá na gestação, quando nasce, você tem, né, porque não é só, milhões de coisas acontecem ali depois do nascimento, e você tem aquela cobrança de aumentar, tem aquela expectativa e as coisas acabam não saindo, né, como você espera, naquela fluidez toda, e a gente vê que nisso começa a alterar os seus hormônios, né, e essa alteração do hormônio acaba atrapalhando totalmente na produção, a mãe fica E é um nervosa. ciclo, E é né? um ciclo. É um ciclo, não tem fim. É um ciclo, então é muito importante, claro que as mães devem sim, né, fazer de tudo, assim, né, eu acredito, pensando no bem do bebê e os bens que a amamentação causa para a mãe também, né, essa questão do vínculo, com certeza, né, isso é super importante. Todo mundo fala na questão do emagrecimento, né, né, que a mãe que amamenta, ela, né, seca mais, ela emagrece mais, né, a grande maioria. Então, tem todos os benefícios para a mãe, né, menos risco de diabetes, enfim, menos risco de obesidade. Tem várias coisas que a amamentação é importante para a mãe e para o bebê, mas ela precisa saber lidar com o após o nascimento, né? Se as coisas não fluírem de acordo ali, que tudo vai dar certo, gente. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O bebê não vai passar fome, né? Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai ser feliz. A mãe vai ser mãe de qualquer forma. Uma mãe que não amamenta exclusivamente no peito, ela não é menos mãe do que outra mãe, né? Então, assim, eu não consegui amamentar. Eu não sou menos mãe do que outra mãe, né? Então, que consegui aumentar. Então, isso a gente precisa saber que as coisas vão dar certo. Então, a gente tem que ir com essa cabeça, né? Pro parto, né? Pro puerpério ali, né? Depois que o bebê nasce, para saber que vai dar certo. A amamentação, ela é desafiadora, né? Não é uma coisa que a gente vê, né? Nas campanhas, tudo lindo, maravilhoso, né? Nem sempre será dessa forma, mas tudo vai dar certo. É isso. Porque Nós é muito somos que a as gente mães vê, perfeitas né? para os nossos bebês. A gente né? Isso não aí. vê a mãe sofrendo com o peito empedrado. A gente vê, de fato, a mãe lá, tipo, as mães que eu vi amamentando antes de eu ter meu filho, era aquela coisa, né? Tipo, você Fácil. bota o peito pra fora e coloca. Então, você tão acha que é fácil. isso mesmo. Porque aquela que tá com o peito Ela rachado, não com vai nem na engurgitamento, internet falar. exatamente. Ela tá em trancada, casa. chorando, Exato, desesperada. exato. Então, A a última gente, coisa né? que ela vai fazer é uma postagem com o peito aberto em 4 Exatamente.
partes, né? Não, e Não, e é isso, a gente parece um amendoim no bico do peito. A gente parece só um fala das amendoim. coisas boas, né, gente? Vai falar do que é Não. ruim. E olha só, no meu caso, eu tive 2. O primeiro, 2 e eu consegui, a minha mente conseguiu ir para o mesmo lugar. O primeiro, eu não busquei tantas informações, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir. Imagina, eu sou nutricionista, professora, atendo gestantes, é lógico que eu sei fazer, né? Vai dar certo. Óbvio que vai dar certo. Já deu. Já deu? Já deu. E aí, já na maternidade, quando ele nasceu, eu achava muito esquisito, porque doía muito. Aí você falava, tudo que eu li, na amamentação não dói. É, mas aí a enfermeira chegava e falava assim, fica calma, passe uma pomadinha ou passa o próprio leite, que é assim mesmo. Leite, é. Uns 2, 3 dias vai descer o leite e vai ficar mais tranquilo. Eu conto e você conta. Beleza, vamos lá. Segura firme 2, 3 dias. Segurei firme 2, 3 dias, não foi... Não foi como ela falou. Não, mas assim, tinha consultora e tal, e todo mundo falava, você tem que conseguir, você tem que conseguir. E ela, essa específica, olhava pra mim e falava assim, toda mãe consegue amamentar, bem no fundo do meu olho. Você sabe que é importante. E assim, o teu filho pode até te amar, mas se você não amamentar, ele não vai ter afetividade por você, é isso que você quer? Ai, gente, E não desculpa, era eu o que eu preciso- queria, eu queria que ele tivesse afeto. É, não. Escorria e eu falava, não, eu vou conseguir. E assim, Porque eu consegui- quero que ele me ame. é lógico, eu quero que ele tenha afeto. Mas como é que você vai conseguir Não estando bem, né? produzir, né, o leite, né, nesse momento, escutando uma coisa dessa? Algo der. Não Aí tem- assim, o que aconteceu? Eu travei as costas, era uma... Gente, eu consegui fazer um alvoroço tão grande em casa. E outra, meu filho, ele teve um deslocamento do quadril, então ele parecia um sapinho, assim. Ah, ele usou Suspensório. bem, usou o Pavlik. suspensório? Aham. Nossa, suspensório. Não tinha posição, eu botava ele pra cá, parecia assim, que eu tava rodando um volante, sabe? Ai, tadinho. E aquele negócio já não era fácil, com aquela criança quadradinha não dava certo, mas eu falei, não, todo mundo consegue amamentar, porque era a frase que martelava na minha cabeça. Eu sou nutricionista, eu sei, eu vou conseguir. Vieram as consultoras. A consultora, que na verdade eu não conhecia outra, conhecia essa. E aí tinha as práticas. Uma das primeiras práticas que ela me ensinou era a shakeira. Pegar Você o tem peito. que pegar não, o não seio fazia e isso. Não, sacudir. não conseguia fazer isso. Doía muito. Doía Doía muito. desespero. Não, e assim... Só que eu já tive câncer, eu já fiz quimioterapia. Então eu falava assim, cara, tá doendo, mas eu já senti uma dor pior. Então isso aqui eu aguento. Eu sou muito forte pra dor. Eu falava, vamos lá, que faz parte. E continuava fazendo. Não, e eu achava isso um absurdo, porque ela também me falou isso. E assim, toda vez antes de você botar ele no peito, você tem que fazer isso. Eu falava, meu, que palhaçada, a mulherada Pode só fazer levanta isso? a blusa É pra e coloca fazer a isso? Agora criança vamos falar lá. com a Por que pediatra. eu vou que ela- ficar chacoalhando? Tem que chacoalhar ou não tem que chacoalhar? O que, que é Você pra tem fazer? que fazer uma forma para ficar mais fluido, porque se tiver muito engurgitado, na hora que o bebê vai mamar, ele tem que fazer muito mais força, ele não consegue fazer a pega porque tá muito engurgitado. Você tem que fazer uma massagem, tá? O shake, dependendo da mãe que não sente dor, que não sente desconforto, pode ser feito. Ah, eu Né? Mas se sentia. você tá com dor, se você tá com desconforto, tem outras formas para você fazer. Ah, eu Mas senti você em todas. precisa deixar a mama mais flácida para ser mais fácil pro bebê sugar. Porque senão ele tem que fazer mais força, e aí ele gasta mais caloria, e aí ele cansa mais rápido no peito. Acaba, às vezes, perdendo um pouquinho mais de peso, porque tem que fazer mais força, gastar mais caloria. Mesmo Então- tendo produção. Então você tem que deixar a mama mais flácida. Tá? Então, porque às vezes ficou 3 horas sem mamar, chegou lá no horário de mamar, já tá super cheio o seu peito. Então, na hora dele sugar, ele tem que fazer muita força, porque ele tá Entendi. todo engurgitado. Então, você precisa deixar ele mais flácido, tá? Você pode fazer a massagem, você pode massagenzinha. fazer, né, o chacoalhar, mas tem que ser uma coisa agradável pra mãe, Nossa, né? mas Não tudo pode ser uma doía. coisa... Dói No meu caso, muito. doía muito, nossa. Eu lembro que e eu fazia isso sempre, né? Esse chacoalhado, que não era muito leve, É não. horrível, Eu né? era doida. Eu me sentia muito mal fazendo Muito aquilo. mal. É feio, você pega seu peito e horrível. começa a chacoalhar. Tipo, eu ficava com vergonha. E não sabe? dava eu falava, certo gente, que é sempre. isso? Aliás, não dava certo, porque não saía 20 ml, 15 ml, e a coitada da pediatra mandando mensagem. Olha só, não tá indo dando certo e tal. E aí,
Acho que Deus, ele ilumina dias, assim, né? Aí eu tive que entrar com fórmula, porque meu filho teve hipoglicemia. E olha só, eu não contava pra ninguém, porque eu tinha vergonha. Vergonha, sim. Eu falava, meu Deus, que nutricionista é essa que não consegue fazer o que falou que pra todo mundo que era simples? Que Ainda ensinou pra todo tem isso, mundo. porque você tem que bancar que você não tá conseguindo. E é horrível. Porque você já tá fragilizada com a maternidade, os hormônios à flor da pele. A maternidade é uma paralisia mesmo. Você paralisa a sua vida profissional. Aí você começa. Chegava uma hora que eu começava a pensar se eu era capaz mesmo. Olha que loucura. Eu falava, gente, será que eu sou boa profissional mesmo? Porque eu nem tô conseguindo. Gente, e é um momento tão gostoso, né? Assim, que seu filho nasceu, tem que ser um momento Exato. gostoso, prazeroso. gostoso, E é. hoje em dia eu vejo que as pessoas estão tornando esse momento cada vez mais tenebroso. É catastrófico, Né? assim. Porque é isso, é a cobrança, é isso de você ter que ser perfeita, você tem que ser a perfeita, seu filho tem que dormir perfeitamente, ele tem que mamar perfeitamente, ele tem que se desenvolver perfeitamente, você tem que ser mãe, você tem que ser mulher, você tem que ser profissional, você tem que ser Tudo, esposa, né? E assim, a parte gostosa, né? Vai passando. Sim. E aí você fala, eu digo isso por mim há 19 anos atrás, né? Só que eu vejo que isso piorou, gente. Não, e Isso piorou piorou. muito. E óbvio que muito. piorou com a internet, né? Porque na internet é tudo romantizado, é tudo lindo. Sim, sim, Né? é porque E é isso, as aí- pessoas só postam que a parte Maravilhosa. maravilhosa. E aí você olha aquela mãe plena, maravilhosa, maquiada, e você se olha no espelho com olheira até aqui, tipo, com assim. um coque 3 dias sem lavar o cabelo, e você fala assim, meu Eu Deus sou do céu, o que eu tô péssima. fazendo de errado, cara? Não, eu sou péssima. Eu não sou, não tipo, consigo. Não, eu não nasci pra isso, o que eu tô fazendo? Porque, né, É nem pra isso. isso, nem pra lavar o cabelo eu sirvo. É isso. Tá muito essa cobrança pela internet, né? Pelo Instagram, né? Pelas redes sociais. Hoje tá tornando a maternidade, acho que mais pesada. Muito. Sim. Mais E pesada. doentia, né? Porque a mulher se iguala àquela e ela esquece até do seu próprio filho, porque ela quer ser igual àquilo que tá sendo visto, né? Só que aquela que tá postando, enfim, ela tá mostrando a parte linda, sabe? E a dificuldade de tudo isso, né? O quanto a mulher se anula nesse momento que a criança nasce, de não conseguir tomar um banho, de não conseguir comer, e a alimentação dela é importante também Sim, para a com produção de certeza. leite. Então, tudo isso é muito importante, né? E a mulher vai perdendo. Diferente de você, Carol, que teve uma hiperlactação, eu tive pouca produção. Então, hoje meu filho tem 10 meses e eu ainda tomo medicamento para produção de leite. Mas né? deu certo. Não. O chazinho, o medicamento, não. Assim, não deu certo. Eu costumo falar assim, deu certo, não do jeito perfeito. Deu certo do nosso jeito, né? Mas ele, com 3 meses, ele tava baixo peso. Eu, nutricionista, né? E eu não conseguia ver isso. Hoje eu olho as fotos do meu filho, eu e meu marido, a gente olha, a gente fica chocado, sabe? Tipo, como assim? E ele entrou com fórmula, na época, eu tava passando com uma pediatra, que chegou 3 meses, eu lembro certinho, era dezembro, ele completou 3 meses, a gente não saía de casa, completou 3 meses, vamos sair, mas Natal. Ele não tinha roupa pra passar Natal, porque RN não passa Natal, né? Ele usava RN com 3 meses, de tão baixo peso que ele tava. E eu cheguei e falei pra pediatra, porque às vezes acontece isso, do médico comprar a ideia da mãe. Então, eu queria muito aleitamento materno exclusivo, e o pediatra foi. Aí chegou o ponto de eu falar assim, tipo, a gente vai entrar com fórmula. Mas você tem certeza? Eu falei assim, não dá mais. Tipo, não dá. Foi difícil. Nossa, eu lembro quando eu entrei na farmácia pra comprar o leite. Chorei. Meu marido foi comigo. Ele disse, tem certeza que é isso que você quer? Tipo, tá tudo bem pra você? Não, E eu é falei, o que eu amor, quero, a mas gente... é o que ele precisa. Exatamente. Eu falei assim, amor, a gente passou de todos os limites. Eu passei de todos os meus limites. Não dá. Se o Guilherme ficar doente, ele não tem reserva de nada. Sim. Ele não tem. Tipo, e aí às vezes a gente tem a falsa ilusão, tipo, mas ele tá crescendo. Mas crescer não é suficiente só, né? A gente tem que olhar pra outros indicadores também. E mesmo eu tendo conhecimento sobre isso, tipo, eu esqueci. Só que daí o meu medo era essa questão do vínculo. E se ele largar meu peito agora? Porque daí esse era meu medo. E eu usei sondinha com meu filho, com a Eu fórmula. usei sondinha Nath, pra eu não usei perder a até pega. 8 meses. Eu usei Até sondinha. julho. Eu parei de usar porque eu fui viajar pra casa da minha mãe e esqueci de levar a sondinha. Foi por isso que eu parei de usar. Mas até 8 meses que ele tomou uma mamadeira, né, antes de dormir,
eu usava sonda. E pra você, tava tudo bem? Como que foi essa questão? Vou falar assim só um pouquinho da sonda, né? Porque isso é uma coisa que a gente usa muito. Uma coisa que ajuda muito a mãe, que tem essa vontade, que tem esse desejo. E pra você, porque assim, eu vou de acordo com a mãe, desde que, nesse lado da questão do pediatra, né? Mas o pediatra tem que comprar sim, né? Eu acho que a gente tá aqui pra Sim, orientar. claro. Orientar o que é melhor, né? Então a gente sabe que o aleitamento materno, ele é a melhor alimentação pro bebê. Mas é até o momento em que Tá tudo não bem, né? isso, em que não tenha nenhum prejuízo pro bebê, Sim. né? Então essa questão da sonda, como que você tava até os 8 meses? Era legal pra você você curtia aquilo? Sim, não, e foi isso, assim, acabava e... Sabe quando você automaticamente comprava? E chegou um momento que eu falei assim, gente, eu vou ficar usando essa sonda até quando, né? Ele não tinha dente, então tava indo tudo bem. Mas era algo que era o nosso momento. Ana, é até quando ficar bom pra você. Exato, e era isso, era nosso momento, assim, tipo, dele tá tomando na sondinha, mas era aquele contato que a gente tinha ali, Sim. porque eu só produzi leite, e aí é outra coisa, eu só produzi leite em uma mama. Então a sondinha, ela entrava na outra mama, pra não ter confusão de fluxo, enfim, tudo Você aquilo. tem alguma cirurgia mamária? Nada. Tipo, Então, nada. pelo menos você tinha a sondinha, você colocava na mama, eu colocava no dedo a sondinha. Você fez sonda dele. Eu ficava segurando, Mas aí ele tinha que ser eu e conseguia meu pegar? marido. Não. Ele conseguia fazer a pega? O que acontecia era, eu tenho fotos que se você olhar, você vai falar, meu Deus, o meu seio enchia de leite, mas assim, de uma forma assustadora, porque os meus braços ficavam levantados assim, sem nenhum exagero, eu não conseguia fazer isso. Só que não saía. Então eu tinha que chamar ajuda para poder conseguir tirar, e o mínimo que saía, ele não conseguia pegar. Ele não A conseguia fazer a boquinha, pega. não, a boquinha dele não conseguia. Então eu conseguia fazer o leite fórmula, ou então tirar o pouquinho que eu conseguia e colocar junto, né? E assim, como é que essa tortura acabou? Eu não tive essa leitura com bem. Eu ia continuar até... Porque eu falava assim, não, eu vou conseguir. Eu coloquei na cabeça que eu ia conseguir. E a minha sorte foi que eu comecei a gravar um dia, eu fazendo todos os movimentos. Eu comecei a gravar para pediatra. Eu falei, eu vou gravar para você ver. E ela tão doce, ela falou, tá bom, grava, me mostra, pra ver se eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque pra mim a culpa era minha, eu não tava conseguindo, eu não tava fazendo direito. E eu acho que todo mundo vai chorar hoje, né, pelo jeito. Porque a maternidade, ela é carregada de muita culpa mesmo. Então eu comecei a gravar. Nisso meu esposo, e eu estava com a consultora de amamentação na minha casa. Meu esposo tinha saído, voltou. E aí, a gravação, a consultora falou pra ele, senta aqui em cima da cadeira e você vai colocar força e vai fazer a força no peito. Meu esposo era atleta profissional. Aí ele falou assim, tem certeza? Não é muita força? Ela falou, não, eu preciso que você faça força de homem. E assim, apesar de eu ter medo, eu falei, vamos lá, se é pra sair o leite, a gente vai fazer. Eu pegava um pano, botava na boca e ele fazia força pra tirar o leite. E assim, mesmo com todo esse empenho, nunca passei de 30 ml. Não conseguia. E aí, nesse dia, ele parou o processo. Ele falou assim, eu não tenho mais coragem. Eu tô botando muita força. Não sai. Conclusão desse processo. Inflamou as mamas. Ficou tudo inflamado. Eu tive que tomar antibiótico, enfim. E aí, a pediatra, eu falei pra ela, você quer ver o vídeo? Eu mostrei. E o rostinho dela foi mudando, assim, ela ficou muito assustada. E ela falou, Nai, vamos fazer o seguinte. Ela falou exatamente isso que você falou aqui. Ela falou, aleitamento é bom, tem que ser bom pra todo mundo. Lencinhos. Ela falou, isso que vocês estão fazendo não é aleitamento. E assim, pra mim, foi uma das frases que mais me acabou comigo. Porque eu só pensava assim, como não? Eu tô me empenhando, sabe? Eu tô dando o máximo. E ela falou, não, você tá se torturando. O Ben não tá feliz, ele não dormia direito. Você não tá feliz, você tá se machucando. Agora a gente vai ter que parar de qualquer forma pra poder tratar. Vai ter que tomar antibiótico. E mesmo assim eu falava, não, mas depois eu quero fazer a relactação. E aí ela foi tão sem preconceito, ela foi tão doce, ela me acolheu tanto, que eu tive coragem, mas eu não tinha coragem de bancar isso. De falar. De falar. Né?
E todo mundo me perguntava, como tá a amamentação? E eu falava, tá indo. Eu não queria mentir, mas eu não queria falar, e aí eu não queria sair de casa. E perdi muitas coisas, assim, por causa disso, né? E aí o Ben começou a tomar o leitinho, a fórmula, e eu fui vendo ele dormir melhor, eu ficar mais tranquila. E eu fui vendo, poxa, como é legal ter um bebê pequenininho em casa. Aí que né? você foi curtir um pouco. E aí eu fui curtir. E aí depois a coisa foi melhorando. E você sabe que mesmo sendo bom depois, teve um dia que eu tava tomando banho e eu fui apertar pra ver se saía ainda. Isso meses depois. E ainda passou na minha mente. Eu ainda conversei com ela de novo. Eu falei, e será que agora, sei lá, 6 meses depois, se a gente tentar de novo, não vai ser melhor? Aí eu lembro que ela pegou na minha mão e falou assim, não vai ser melhor. Porque a gente já tentou. Não, você não precisa provar nada pra ninguém. E aí eu fui trabalhando isso, né? Eu tive que trabalhar muito na terapia. Porque eu acho que foi uma autotortura mesmo, assim. É lógico, tinha uma pessoa me orientando mal. Mas eu não tive clareza de parar. E o meu esposo falava, minha mãe falava. Mas é difícil ter uma clareza. Eu não tinha. Mas é muito difícil mesmo. Você não pode se culpar por isso. Meu esposo falava assim, Nai. Porque você é a mãe. Quem escuta. Ele falava quem o que escuta- você quer. A gente Você vai fazer o que escutou você que quer. se você não desse, você não teria afetividade Não com seu teria filho. afetividade. Então como que você vai aceitar isso? Você não vai aceitar. Não. Né? Pra você vai ser muito mais sofrido. Não, e é um sentimento de fracasso. De fracasso, Nossa, como se De você não. fracasso. Cara, Porque eu não você sente, consegui. tipo, meu, tanta gente consegue, porque Até porque eu não tinha muita consegui. expectativa, Eu né? me sentia fracassada, porque eu tinha expectativa. É. E eu falava assim, Não, olha eu as acho que frases no seu eu caso é usava. até pior, porque o seu caso é muito parecido com o meu. Então, assim, provavelmente você tinha leite, eu tinha leite. Então, eu sempre tive uma muito. mama grande quando eu era, né, mais novinha, quando eu tive meu filho. E aí, quando eu engravidei, ele ficava enorme. Meu peito ficou enorme, mas enorme. Eu Enorme. entrei, sei lá, usando 46 na maternidade, saí com 52, assim. Foi absurdo. Era algo assustador. Era algo assustador. Então, como eu já tinha uma mama volumosa, todo mundo na gestação falava, olha o tamanho dessa mama, Isso. vai ter leite de sobra. Gente, e olha como é engraçado. Vai o ser meu uma vaca peito leiteira, ainda Pois é. falavam muito isso. pouco. Isso Vaca aí, vaca leiteira. leiteira. Que horror. Ai, que horror. Não, e assim, o meu peito Não Pois fala é. isso, vaca leiteira é Isso. horrível. Não, e nem que a pessoa vai conseguir ou não vai conseguir, não tem que dar piteco É verdade. na forma de nutrir o bebê. Isso só desrespeita a mãe, né? Não, Enfim. mas olha que engraçado. Além de eu não ter as expectativas, o meu peito cresceu muito pouco durante a gestação. A ponto de eu chegar lá com 35, 36 semanas, eu cheguei pro Bruno e falei assim, Bruno, vou ter leite. Ele falou, por que você acha isso? Eu falei assim, porque, eu vejo todo mundo grávida com um peito desse tamanho, meu peito nem cresceu. Aí ele falou assim, não, eu vou te provar que você vai ter. Aí ele falou, você não faça isso em casa. Ele apertou um pouquinho e saiu o colostro, assim. Ele falou, viu, você vai ter leite. Aí eu falei, tá. Porque isso não tem relação com Não o tem, volume mas da pra mama. mim tinha. Porque assim, tem muitas amigas, inclusive, que falam, nossa, descobri que eu tava grávida porque meu peito cresceu, eu tinha dor no peito. E eu você falo, não sentiu nada disso. Mas é isso, tipo, essa parte da anatomia e fisiologia do corpo da mulher, que é muito singular de cada uma, ninguém sabe. Vai ser só quando a criança estiver mamando que você vai saber se vai ser as duas mamas, se vai ser uma, se vai ter conseguir o leite sair, porque possivelmente o caso de vocês era isso, tinha produção, mas não conseguia. Eu tenho certeza, gente, que hoje, né, vendo com clareza, eu não consegui amamentar por causa da minha parte psicológica. Fato. Porque realmente a minha mama ficou grande. Eu não Você tinha tinha produção. Eu tinha produção. A gente, só que foi muito parecido com a Nai. Então, assim, eu não tinha essa rede de apoio, porque na época não tinha consultor de amamentação. Fono, imagina, só pra, né, problemas anatômicos da criança. Então, não era essa questão de hoje. E ir pro pediatra naquela época também não era mais fácil. Né? Não tá conseguindo, tudo Dá bem, requeijão. vamos dar. Na minha época já era Já não uma era fórmula. Não, ele não tomou nem suquinho, nem Aí ele já não requeijão. tomou Dele suquinho? foi fórmula. 19 anos já. Foi, Eu achei ó, que dava um suquinho não, ainda. não, já, ele já tomou, não, sem Chazinho suquinho. de camomila Sem com chazinho. açúcar. Foi Sem a chazinho? fórmula até Não, 6 então meses. tá bom. E eu tenho certeza que hoje eu não consegui, porque na hora que ele nasceu, né? Então, é difícil,
Ninguém fala pra você que é uma coisa desafiadora, você viu em posts, nas pessoas, né? É tão fácil. É só colocar no peito, gente. E vai mamar. Não é? E vai mamar. E aí eu coloquei no peito e ele não mamava. Ele não conseguia fazer a pega de jeito nenhum. Né? Então, ele não pegava. E aí meu peito começou a inchar, empedrar, fiz mastites. E aí na hora de... E aí começou a sangrar, porque ele pegava errado, porque eu não tinha o bico. Não... Enfim, gente, foi assim... Pra mim foi muito difícil. Eu não conseguia, eu desisti, acho que ele tinha uns 2, 3 meses. E eu fiquei com uma depressão pós-parto imensa por causa disso, porque as pessoas não aceitavam, né? Como eu falei pro meu marido, né? Tão fácil e tal. Eles me ajudaram na época, claro, mas tinha essa visão, né? Que parece que tá fazendo um corpo mole. No entendimento, né? né? Parece que tá fazendo um corpo mole. conversar. Que, nossa, você não Como quer. você produz leite? Você tá cheio de leite, como que Luana, não sai? você Assim, minha olha como sogra, eu assim, lembro minha sogra. Se esforça. Nossa, minha sogra, poxa, eu tive 4 filhos, aumentou suquinho, eu não consigo. Eu escutava Como isso, assim? se esforça que você consegue. E aí eu aquele falava, momento, mas eu tô me esforçando. e aquele momento de colocá-lo começou a se tornar pra mim uma tortura. Tinha muita Tortura. muito peso. Eu não curtia a minha Porque você maternidade se cobrava, por né? muito tempo por causa disso. Eu não aceitei que eu não conseguia externalizar isso. Então eu guardei Não tudo isso podia. pra mim, né? Acho que muitas pessoas vão até escutar da Sim. minha família isso, né? Mas eu tenho certeza que hoje, assim, a depressão pós-parto que eu tive, uma das maiores causas foi essa questão do aleitamento materno. Né? Então acho que isso influencia. E aí simplesmente eu não tive que tomar remédio pra secar nada, ele simplesmente secou, né? Porque a minha parte psicológica, ela, né, foi tão Afetada mesmo. afetada que isso fez, com certeza, inibir a saída do leite, né? A produção do leite. E isso me desencadeou, né? Essa questão da depressão e me desencadeou que eu acabei tendo um filho só, porque por muitos anos eu falava, eu não quero passar por isso de novo. Então é uma coisa que a gente tem que apoiar as mães, né? Tem que falar, claro, o que é mais importante, mas tem que apoiar aquelas que sim, que elas não conseguem, né? E que hoje eu, com clareza, e falo isso para todas as minhas mães, que a mãe não é menos mãe por não conseguir amamentar. Isso não existe. Isso não existe. Eu sou a melhor mãe pro meu filho, você é a melhor mãe pros seus filhos, né? E você com certeza se doou e deu o seu máximo, e ele sabe disso. É isso. Com a Catarina, eu já tive outra experiência, assim, eu falei, não, agora eu vou estudar. Porque você não tinha estudado até então, porque né? ainda ficou aquela coisa na minha cabeça. Não, se eu tivesse estudado e de repente, e aí eu Olha a mãe se cobrando, gente, de novo. 3 anos e meio depois, eu Olha como pensei que, assim, né? A gente se cobrou de novo. eu vou estudar mais as técnicas e eu vou contratar outra enfermeira, porque talvez essa, né, Me com orienta. tudo que ela me falou, foi muito ruim. Não, e é muito engraçado, Nay, só um parênteses, só tive o Guilherme, né? Mas é como se você ficasse, durante a trajetória, que eu fiz durante muito tempo isso, falando com meu marido, tipo, tentando achar onde foi o erro, sabe? Isso. Tipo, onde foi o erro? Eu acho que a Golden Hour foi pouco. Porque eu Eu acho que errei. Eu eu não deveria tive ter Golden ficado um Hour. pouco mais antes de ter ido pro Entendeu? quarto. Então, assim, Naquela primeira madrugada, eu deveria ter acordado, mas sabe quando você começa a ficar tentando Se culpando, sempre Exato, se e culpando. procurando. e assim, Eu não acho que- existe uma explicação. Não porque se você existe. for ver, eu contrariei todas as expectativas. Porque Talvez. isso é muito individual. Exatamente. Eu não tive uma Golden Hour. Só vou falar que é Golden Hour. Ah, pode É falar. verdade, explica. porque é Golden Hour. Imagina, Golden Hour é a mesma coisa da amamentação do agosto dourado lá. Então, o Golden ali, né, pra relembrar, né, que a Golden Hour é a primeira hora, né, de vida do bebê, que é muito importante o bebê ter esse contato com o leite materno, né, com a mãe. Então, a amamentação ali naquela primeira hora, a gente já sabe que tem milhões de benefícios aí pro bebê, né? Tem a regulação de temperatura, de glicemia e o vínculo afetivo da mãe do bebê, da melhora ali da produção do leite. Então, tem vários benefícios, né, dessa Golden Hour. E tem muita relação com quem faz essa Golden Hour, que consegue fazer, que consegue ter... A relação é que tem mais tempo de aleitamento materno. E aí no Desculpa. segundo Não, filho, você vem imagina. tentando corrigir, né, Nari? Não, aí eu Porque falei, fico não, pensando nisso. segundo eu vou corrigir. É. Aí estudei, passei, né? Falei, não, agora vamos lá. Onde eu errei, vamos lá. Onde eu errei. E contratei outra pessoa. Só que, eu quero até falar o nome dessa enfermeira, Driele. Ela foi um anjo na minha vida. Porque ela nunca me colocou expectativa. Pra você ter ideia, a gente fez aulas antes.
Eu grávida, eu falava assim, não, vamos me dar as aulas antes, enquanto eu tô lúcida. Depois eu vou esquecer. E ela muito fofa, dava as aulas, eram remotas, né, pelo Zoom, mas assim, sempre com muita leveza, sabe? E aí, outra coisa que eu falei, meu filho sentou, né, o primeiro. Ele sentou, fui fazer um exame e eu estava em trabalho de parto com ele sentado, todo enrolado no cordão. Cesárea de emergência. A Catarina, não. Eu fiz todos os exercícios, acompanhei com a psicóloga. Então, falei assim, não, gente, agora vai ser perfeito, porque eu tô preparada. Enfim, passei 20 horas em trabalho de parto e ela nasceu de cesárea. Porque não tinha quem induzir, furou bolsa, tudo. Ela falou, não vou, eu não quero. Ela já nasceu com essa personalidade. Exatamente. Ela já tinha na barriga essa personalidade. Só que a minha cesárea foi maravilhosa, porque a minha médica era maravilhosa, a Melina. Mel. E eu tive, assim, uma cesárea incrível. E a Mel, ela é tudo que eu desejo. Eu já te falei isso, né, Ana? Ela foi minha obstetra também. Eu falei Incrível. assim, tudo que eu desejo para as minhas melhores amigas é que elas tenham uma obstetra assim. Que acolha, que seja incrível, que seja doce, como uma pediatra também, sabe? Olha a Thalita aí, gente, eu tô dando a dica. Pega quem quer. Eu sou suspeita. Peguei. Exatamente. E assim, então, foi tudo perfeito. Tive a Golden Hour com a Catarina. Rolou no hospital. Ela já dormiu ali 5 horas. Eu falei, meu Deus, essa neném vai dormir assim? Chamei a enfermeira, ela falou, não, deixa ela dormir. Só pra te enganar, né? Deixa ela dormir. Não fica acordando ela e tal. E aí foi muito difícil já nos primeiros dias a amamentação, mas eu falei, não, vamos lá. Eu já Agora conheço. estou mais preparada. Estou mais preparada. Eu já conheço essa história. E aí, o que começou a me pegar não foi a dor, porque a dor eu tava sentindo, mas o cenário se repetindo. Eu comecei a ver a mesma construção. O peito enchia, não saía, a enfermeira vinha, eu passava 2, 3 horas para esvaziar uma mama. E aí começou que quando ia dando a hora dela chegar perto de mim, meu coração acelerava muito, eu começava a tremer e suar. Só que eu não estava percebendo que aquilo era uma crise de ansiedade. Porque eu nunca tive. Eu sou a paz de Deus na Terra. Então, assim, ansiedade, nem sei o que é isso. Eu não sabia os sintomas. E aí, toda vez que ela ia se aproximando, eu ia sentindo, ia passando mal, ia sentindo tontura. E meu marido já teve pânico. Ele começou a achar estranho e já ficou ligada falando com a psicóloga, olha, não tá legal. E aí eu comecei a pedir na hora de preparar o peito, eu pedia pra minha mãe tirar ela de perto de mim. Eu falava, leva ela lá pra longe, que eu não quero que ela presencie isso. Porque já não era bom pra mim. Então eu não queria que ela ficasse perto vendo a mãe ter que sacudir o peito e chorar, e aquela agonia toda, e enfermeira, pra eu poder dar o peito pra ela. Eu não queria isso. Sim. E, enfim, quando deu 15 dias, eu falei assim, eu não quero viver isso. Que aí eu já foi uma madrugada. Reviver, né? Eu não quero viver isso de novo. E assim, é muito difícil falar. Porque a pressão é muito pior. Porque se eu continuasse, eu ia conseguir os meus 3 meses que eu tinha conseguido já com bem. Eu sei que eu Mas ia. as custas de quê, né? E aí teve uma madrugada que a enfermeira foi e a gente ficou quase 3 horas no peito. E ligaram do hospital porque foi em 2022, comecinho. E tava aquela coisa de... faltava muita gente no hospital, da Covid, A enfermeira ficava doente, atrasava. Enfim, ela tinha que cobrir um plantão. E aí a carinha dela olhando pra mim assim, com um peito vazio, né? O outro não. E ela, eu vou precisar ir embora. E você vai ter que fazer tudo isso que eu já te ensinei, você sabe fazer. E eu falei, cara, eu não acredito que eu vou viver isso de novo, sabe? E aquela madrugada eu chorei muito, fiquei lá mais umas 2 horas pra poder dormir 40 minutos. E eu liguei pra Mel de noite, assim, chorando muito, 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 contando pra ela. E esperando já todos os julgamentos, né? Porque eu falava pra ela, eu não quero. Eu sei que eu vou conseguir se eu continuar, mas eu não quero mais. Eu tô ficando doente.
eu tô assim, eu não tô bem da cabeça. Eu não quero viver isso. 6 horas da manhã, corta da mesma madrugada, corta pra Mel chegando na minha casa com uma sacolinha, medicamento, uma faixa e uma lata de leite. E assim, eu sempre falo isso pra ela, que ela me acolheu de uma forma, porque ela falou assim, você não precisa querer. Vamos, ela vai ficar bem. Vamos. E aí a gente foi muito legal, porque eu fiz a minha despedida com ela, expliquei pra ela. Falei, a mamãe não dá conta. Mas eu te amo. Absurdamente. Mas eu não dou conta. Eu não vou conseguir. E assim, eu fiz a despedida que todo mundo faz, né? Com 1 ano, 2, 3. Eu fiz ali com os meus 15 dias. Porque eu falei, eu não vou conseguir. E aí, quando tomei o remédio e tal, eu comecei a ter crise de pânico. Naquela madrugada, no dia seguinte, eu acordei e eu falei pro meu marido, eu vou morrer. E assim, desembocou uma crise de pânico, tive que ir pro psiquiatra, conversar com uma psiquiatra. Não cheguei a tomar o medicamento, porque a gente conseguiu encontrar os gatilhos, mas ela me prescreveu. Ela falou, Nai, vamos esperar você tá no auge dos hormônios, eram 15 dias ali mais ou menos, com toda essa história complicada de amamentação. Ela falou, vou te prescrever, o remédio tá aqui. Vamos esperar uma semaninha pra ver se você melhora. Se não melhorar, a gente vai medicar e tá tudo bem. E minha cabeça é muito aberta pra isso. Eu ia medicar. Porque era assim. E aí a gente começou a tentar, meu marido, minha mãe. Vamos tomar uma água de coco. Isso eu já secando o leite. E eu chegava e tinha uma sensação de que alguém ia fazer alguma coisa ruim comigo. Olha que loucura. Eu não me sentia segura nos lugares. Eu não queria sair. Tive uma crise de pânico muito séria. Mas eu recebi tanto acolhimento da psicóloga, da psiquiatra, da minha família, que já tinha vivido a história do bem. E minha mãe, ela teve um papel fundamental, porque ela chegou pra mim e falou assim, filha, deixa eu te contar um segredo. Eu não consegui te amamentar. Poxa, mas ela falou isso no segundo? Ela falou no segundo. Ela falou, eu te amamentei até uns 3 meses, olha você... Como você é inteligente, então ela falava, você tá maravilhosa, vai dar certo. Tadinha, querendo me estimular, né? Mas isso, assim, é muito duro pra quem não consegue. É muito duro pra quem consegue muito também, né, cara? Acho que a maior lição é, poxa, não julga. Não fica perguntando. E pensa que assim... Porque dói responder. Os maiores... É aquilo que a gente tava falando. Gente, é um momento tão alegre, tão feliz. Eu só fui curtir isso depois de 1 ano. É isso. Eu lembro de olhar no aniversário dele de 1 ano, que eu olhei e falei, nossa, eu sou mãe, que legal que eu sou mãe. Que prazer que eu estou tendo de ser mãe. Porque esse julgamento pra mim foi tão intenso nesse primeiro ano que eu só fui realmente me ver como mãe e aceitar aquilo com 1 ano. Olha o quanto eu perdi. É isso. Então, a gente perde. Olha o quanto a gente perde. Então, de momentos tão lindos e tão maravilhosos que você passa nesse período. Claro que o puerpério é difícil, né, gente? Nossa, muito. Né? É muito difícil. Mas a gente ter essa cobrança a mais... É muito pesado. É muito pesado para a mãe. A rede de apoio é muito importante. Né? Assim, os familiares é muito importante. Né? O marido é muito importante. Né? Ou a sua rede de apoio ali. Te segurar e você saber pedir ajuda também, né? Sim. Assim, porque as mães, elas às vezes não conseguem falar. Sim. E precisa pedir ajuda. O primeiro, eu acho que eu tinha essa dificuldade. Eu não conseguia nem dizer muito o que eu tava sentindo. Eu não sei. Precisa pedir ajuda, porque assim, o pediatra, o ginecologista, as famílias, o marido, os avós, estão ali para ajudar. E se a gente não externaliza aquilo, é mais difícil a pessoa chegar, né, ter esse acesso. Então, se a gente não está bem, se você, né, crises de gatilhos, né, de ansiedade, né, de depressão, quando a gente fica com esse sentimento ruim, de choro, né, por mais de 30 dias, a gente já sabe que já começa a ser mais perigoso. Então, a gente tem que pedir ajuda, isso é muito, muito importante. Eu me sentia meio impostora.
coisa, né? Mas por causa da sua profissão, quando a gente eu quando a me gente sentia está muito na área da assim. saúde, né? Eu Quem acho que trabalha... Eu me sentia uma farsa. Sim, Eu sim. falava, meu Deus. Eu fiz a Nay até viu um relato no Instagram, era que a gente fala, né? Relato de aleitamento perfeito, enfim. Foi um relato de uma amamentação não exclusiva, né? Porque a gente não fala, né? Não é isso que a gente vê nas redes. Não. Sim. Né? E aí eu fiz um super É o texto relato do falando. parto normal, É, vaginal e o exato. relato da amamentação, Exato. né? Também não é muito E aí eu fácil, né? falei todas as dificuldades e foi. E, gente, mas tinha tanta amiga, tantas pessoas que, tipo, eu não fazia ideia de como que era, porque ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre a dificuldade. Que, tipo, que foi isso? Amamentou comendo um pano porque tava com muita dor, né? Porque a gente fala muito pouco sobre isso. Então, acho que, de fato, a gente não pode perder de vista o agosto dourado, a importância do aleitamento materno. Assim, isso, de fato, é muito reconhecido e continuarei defendendo essa bandeira. Depois que passei pelo processo de amamentação, passei a admirar ainda mais pessoas como a Carol, que amamentou Não é até fácil. 5 anos. Não, eu falei pra Nay hoje, a Nay, a gente tava de desmama, eu falei, olha, né, eu tô amamentando, à noite a gente faz cama compartilhada. Então, assim, é a noite inteira ali, né? É um negócio que não tem fim. Hoje de manhã meu marido acordou e ele falou assim, essa noite ele mamou muito, né? Eu falei assim, que noite que ele... E foi muito engraçado. Que gente, noite que ele essa não mama parte muito, me precisa- conta. Não precisa mostrar. Teve uma hora que ele foi assim, ele resmungou, e aí eu peguei, aí o meu marido, amor, você tá pegando pelo pé. Olha o nível do negócio. Não, e quantas né? vezes eu adormeci depois que ele dormiu, né? E aí o pai dele pegou, colocava geralmente pra rotar, colocava no berço. E eu lembro que já tiveram vezes que eu acordei assim, meu Deus, tipo, cadê a criança? Cadê? E a criança tava dormindo ali. Porque assim, era uma exaustão tão grande. Exato. Era uma exaustão tão grande. E assim, no meu caso, eu vivi exausta mesmo, porque era de meia e meia eu hora. imagino. Um ser te sugando E a alma. paralisia, né, Cá? Porque você meio que paralisa tudo. Eu paralisei a minha vida. Eu não consegui, eu lembro até hoje. Eu tinha o casamento, né, de uma das minhas melhores amigas, inclusive a madrinha do Matias. Ele tava com 5 meses. E eu tinha pavor dele entrar em lugares fechados. Eu morria de medo. Então, assim, eu só fui deixar ele entrar num lugar fechado, tipo, com 7 meses, e eu levei ele no shopping balneário, 10 horas da manhã, quando o shopping abriu, eu entrei por uma porta, saí pela outra, falei, pronto, ele já entrou num lugar fechado. Foi assim, eu morria de medo. E aí, eu lembro que eu fiz o pai dele ficar do lado de fora, enquanto eu tonalizava o cabelo e cortava, porque se ele chorasse, ele não podia ficar chorando em casa, imagina, eu tinha que dar o peito pra ele. Então, assim, eu não conseguia fazer a unha direito, a manicure ia na minha casa. Eu me anulei 200% por essa amamentação também, porque ainda que ela não tenha sido idealizada e etc, etc, eu sentia ele 100% dependente dela. E aí, eu também fui entrando naquela, tipo, numa teia e numa rede, onde eu fiquei totalmente presa. Você foi pro outro polo, né? Eu fui pro outro polo, só que aí que tá, Como é sofrido, né? é muito, é Gente, muito. Por que a gente faz isso? Extremos, Pra né? mulher, né? E eu não Muito pra dormia. mulher. E a gente se culpa, porque a gente vê aquele ser tão indefeso e tão dependente. E aí você fala, meu, se você vai pensar em você pra fazer alguma coisa, você fala, mas eu tô sendo egoísta, porque, gente, olha isso, ele precisa de mim, tamanho e dele. eu tô pensando na unha, sério? Sabe? E aí você vai entrando naquele... tipo, Looping de cobrança, Exatamente, de cobrança. exatamente. É um looping que não para. Aí você E eu fala vou assim, até além, né? Assim, enquanto essa mãe tá vivendo isso, eu não sei se era o seu caso, mas aí a mãe ao mesmo tempo se olha e fala, não me enxergo, óbvio. não consigo me ver como Total. mulher mais, Não me via. Não nada. Me via. Eu era um bagaço. como profissional, não me vejo como nada. Só Era como mãe, horrível, né? E assim, eu só fui parar de amamentar à noite, então fui ter minha primeira noite de sono depois que ele nasceu com 2 anos e 3 meses. Como foi, cara? Então, foi muito difícil, porque eu me Você culpava. decidiu? Você Eu decidiu decidi- desmamar à noite? Decidi desmamar à noite, porque eu não dormia. E aí, na verdade, não fui eu que decidi. Foi o Bruno e eu também. Eu comecei a ter crise de pânico e eu E tive às vezes eu acho que o profissional que tá mais lúcido Uhum. tem que intervir. Com certeza. O Bruno, ele virou pra mim e ele falou assim, Carol, eu não tô falando como médico, eu não tô falando como amigo, eu tô falando, é uma ordem médica. Você precisa dormir. Aí eu falava assim, não, mas eu sou mãe, tipo, né? Mãe o nosso é corpo assim entende mesmo. que a mãe não dorme. Ele, não.
corpo Porque não começou a afetar totalmente a minha parte psicológica. E aí eu comecei a ter crise de pânico. Teve um dia que eu fui, eu nunca vou esquecer, eu tava andando ali no Canal 3, eu falei pro pai dele, eu falei, eu tô morrendo, meus braços começaram a esquentar. Eu liguei pro cardiologista da família lá na época, ele falou, passa aqui. E aí eu lembro que ele me deu um remédio sublingual, nem sei qual era, que eu não podia amamentar. Aquilo foi a treva pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, como esse filho da mãe me deu esse remédio pra eu me acalmar, mas agora eu tô mais nervosa, porque eu não posso amamentar meu filho tomando esse remédio. E o que eu vou fazer? E aí eu comecei a entrar em desespero, enfim, aí, tipo, veio essa ordem médica. Você vai fazer esse desmame noturno, você precisa dormir. E eu falava, eu não tenho coragem de deixar meu filho chorando, porque todo mundo falava assim pra mim, não, ó, deixa chorar 3 dias, Ai, que eu não aí... tenho coragem. Não precisa deixar. Não tô falando de profissionais da saúde, gente. Eu tô falando de amigas, né? Elas falavam assim, não, amiga, vai chorar 3 dias, vai dar certo, vai passar. Eu falava, mas eu não vou deixar meu E filho ele chorar pegava nem meia chupeta? hora. Não. Não dei. Não tive coragem de dar. Na verdade, a única vez que enfiou a chupeta foi com 15 dias. E você chorou nesse dia. Chorei. É, lógico. Eu olhava ele com a chupeta e eu falava, meu Deus, O bem... eu tô deixando meu filho de lado. O bem eu ficava assim, ó, com o dedo, com a luva pra não perder a pega. Eu falei, que mas 40 coisa minutos. que dá A chupeta pra eu não A cortar no chupeta, ela peito? costuma impactar bastante, né? Na amamentação, Impactou. na pega, Por né, isso. gente? Muito. Por Porque isso você que tá eu não queria. aprendendo a sugar. Então, Aí vai sugar coisas vai diferentes. né? sugar uma chupeta que chega lá no céu da boca dela facinho, ó. Com Ela 15 dias suga ele ali tava um pouco mais fácil. irritado. Aí meu pai chegou e falou assim, dá a chupeta aqui, que esse menino tá com cólica. Pá. A mãe dela tem que ser contra todo mundo, né? Enfiou a chupeta na boca dele, ele acalmou, de fato. Não, vou e aí falar é que ele não aquilo, a acalmou. minha também, comigo aconteceu isso. E aí quando ele acalmou, você até pensou assim, ai meu Deus, acho que talvez seja melhor a chupeta. Eu não consigo dormir. Eu lembro que foi isso. Ele Foi. pegou uma noite, eu dormi aquela noite, só que no dia seguinte ele cuspiu e nunca foi mais ele demais. pegou a chupeta. Pronto, Não, o mamãe, meu você já pegou, dormiu. só que quando ele pegou o meu peito, nossa, acabou com o meu peito. Diferente, é. Aí fui lá, eu ligar novamente pra consultora de amamentação. Aí ela falou, viu, a língua dele já tá lá atrás. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí arrumou Tá vendo? A culpa é pega. sua. A culpa é minha, a chupeta. Falhou, fraca. Tá vendo? Aí, Gente, é muito É surreal. difícil. aí ela arrumou lá e eu falei, nunca mais vou enfiar uma E chupeta como que nele. foi assim o processo, assim, só pra gente Aí falar pra... o que que eu fiz? Eu falei, eu não vou deixar meu filho chorar. Não vou. Eu passei ele já tinha 2 anos e 3 meses, ele não era um bebê, ele já tava Entende começando um a ter pouquinho um mais, né? certo entendimento. Que eu acho pior. No meu caso, ajudou. Não, mas é assim, melhor. eu era casada na época ainda, então eu tive esse apoio, né? Então, o que que eu fiz? Eu passei uma Que semana eu acho que eu conversando tenho com mais ele. dó agora da Catarina. 2 anos e meio, eu olho e falo, "Ai, mas ela já tá entendendo tudo. Aí as coisas eu não consigo muito Fazer. aplicar. É, Mas é que ele entende um pouquinho mais o porquê, sim, porque tá parando, por que né? que está parando. E eu né? conversei uma semana com ele. Eu falei, filho, você já não precisa mais do TT à noite, você já se alimenta. Você dorme na cama com a mamãe, porque a gente fazia cama compartilhada, então a mamãe vai estar do seu lado. Então vamos fazer o seguinte: a mamãe vai te dar o TT antes de dormir. E aí você vai tomar o TT de novo só quando tiver sol. Tá bom? E aí, uma semana. Eu falei, Genial. ó, mamá, faltam 5 dias. Aí eu falava, Porque você, faltam 4 na dias. criança mais velha, você consegue fazer isso. Previsibilidade, você consegue, né? isso. Você consegue mostrar pra ele, fazer coisas, né? Que ele entenda. Que ele né? entenda, né? Assim, desenhos, explicando pra ele. O bebê, tipo, de 1 ano, é mais sem difícil. O bebê... Exatamente. de 2 anos e E pouco, ele aí entende eu um fui pouco mais. fazendo isso com ele. Aí quando chegou o dia, eu falei, Entendi. mamá, Me você fala lembra que como a gente foi. conversou? Hoje a mamãe vai te dar o TT, você vai dormir. E aí, só quando tiver sol. E aí eu falei pro pai dele, eu falei, olha, Nico, eu vou amamentar ele, vou colocar ele pra dormir. Você dorme com ele, eu vou dormir na sala. Porque se ele me aciona vai e ele querer. vai sentir meu cheiro, ele vai querer, eu não vou conseguir falar não. Então essa ajuda do pai dele na época pra mim foi fundamental. E aí, na primeira noite, ele acordou. E aí ele resmungou. Aí o pai dele acalmou rapidinho, ele falou, não, a mamãe tá dormindo, lembra que você vai ter, ela vai te dar o mamar quando você acordar? Ele voltou a dormir. Na segunda noite ele chorou, eu não aguentei. Aí eu fui lá e peguei, ele falou, pô, eu ia acalmar. Eu falei, não vou deixar ele chorar. Tipo, é uma coisa que eu prometo pra mim, não vou deixar ele chorar. Na terceira noite eu vi que ele acordou, eu ouvi o pai dele conversar, ele deu uma resmungada, mas quando eu cheguei no quarto, ele já tinha parado. Voltei pra dormir. E aí, nisso, aconteceu... A gente fez isso por uma semana.
E aí eu fiquei morrendo de medo, porque a minha sogra faleceu e ele precisou ir pro Chile. O pai dele é chileno. E aí eu falei, meu Deus, esse menino tá recém-desmamado. Tipo, já era, perdi tudo, né? Mas não, ele entendeu. Condicionou. Ele condicionou. E aí Foi uma semana. Foi uma semana. Foi E uma você semana. esperava que fosse assim? Não. Você esperava Eu que seria esperava muito que ele mais chorasse, difícil, eu né? esperava que fosse um caos, que ele ia chorar e que eu não ia conseguir. Isso a gente conversa muito na consulta, né? É, Assim, dessa a questão gente que eu não ia subestima conseguir. eles, que a né? gente subestima as Sim. crianças. Que eles vão... As mães sofrem mais. Do que com Eu certeza. achava ele muito dependente. 2 anos e pouco é Desse mais peito. fácil. É mais Mas e fácil. depois, Carol? Porque ele entende mais. E depois que você mamou até os 5 meses? Até os 5 anos. Como Não, que- então. Aí eu E continuei. nesse período ele mamava bastante durante o dia? Mamava. Eu comecei a restringir o peito pra ele com uns 4 anos, mais ou menos. Até então foi livre demanda. Ele não ia pra escola também, o Matias, ele só foi pra escola com 4 anos e meio. Porque, enfim, com 1 ano e 10 meses teve pandemia, ele não tinha ido ainda. E aí Uma depois opção eu sua. falei, meu, eu posso, tava trabalhando de casa na época, eu falei, eu posso ficar com ele, eu vou curtir ele até o máximo que eu conseguir. E aí, quando ele foi pra escola, eu falei assim, bom, eu acho que tá na hora de eu começar a diminuir isso, porque assim, não tem como, de repente, estar numa festinha com um amiguinho aqui e ali, ele ficar puxando minha roupa, pedindo, né? Aí eu conversei com ele, eu falei, mamá, você já tá grande, vamos combinar? Você vai mamar quando você acordar e antes de dormir. Ele entendeu. Ele me pedia durante o dia, mas eu falava, mamá, lembra do combinado? Ele, tá bom. Às vezes, quando eu tava doente, eu fazia livre demanda, eu não tava nem aí. Eu quebrava todas as minhas promessas. Eu falei, tá bom, bora. Tipo, que nem televisão. Televisão eu não gosto que ele assista, mas quando ele tá doente, meu, a criança Vai só ficar em casa. vai ficar em casa. Eu vou botar ele sentado pra jogar um jogo? Ah, não, filho, você tá com 39 de febre, mas vamos sentar aqui pra montar Lego. Não tem dá. como. Não Sabe, eu até tento, mas não dá. E aí, Assunto para outro podcast. assunto para o podcast. E aí, enfim, aí eu Mas você vê comecei como a mãe restringir. já fala se justificando. Se justificando, É, Sempre, né? Sempre, a gente sempre, se justifica. sempre. Esperando, A culpa esperando o Pra não ser julgamento. julgado. Esperando o julgamento da TV. Aqui eu sei que eu tô numa mesa sem julgamento nenhum. Mas é né? muito. Olha, pra sempre, A né? pressão, Tem 5 né? anos, É. 6 anos e a gente continua se E aí eu falei assim, tipo, só que aí, com uns 5 anos, mais ou menos, deixou de ser bom pra mim. Por quê? Ele já tinha, obviamente, todos os dentes há muito tempo. Mas o meu peito começou... Eu comecei... A minha produção começou a diminuir. Por um milagre, né? Por 5 anos. Depois de 5 já tinha anos. É passado. Intervenção divina, né? Pelo amor de Deus. Na amamentação. E aí a minha produção começou a diminuir. E aí eu acho que ele fazia muito mais força pra sugar, né? E ele esvaziava o meu peito muito rápido. E ele queria ficar chupetando. E aí aquilo começou a me incomodar. E assim, me incomodar a ponto de, tipo, às vezes eu chegar e falar assim, para! Tipo, de ficar nervosa. Porque aí causou o incômodo que eu achei que eu ia sentir desde o começo e que por isso eu achei que eu não ia amamentar. E aí eu conversei com ele, aí eu diminuí só pra noite, né? Eu falei, não, vamos mamar só à noite. Por quê? Porque aí eu acho que eu também não tava pronta. Porque eu falava assim, caramba, ele fica doente, ele se recupera tão rápido. Aí eu falava assim, quer dizer, ele nunca fica doente, né? E quando ele fica, ele se recupera rápido. Aí eu chegava e falava assim, meu, tá ruim pra mim, mas, cara, ele gosta tanto e eu sou a mãe dele. E, tipo, eu não posso fazer esse sacrifício por ele. Quantos outros eu já fiz, né? Mas eu tava focada nesse. Tantos E aí- outros a gente faz, né? Verdade. E aí eu falei, não, mas ele gosta tanto. E aí, assim, quando chegou realmente numa situação insustentável, eu fui viajar no ano passado. Foi quando, inclusive, eu consegui fazer o desfraude 100% dele do cocô. Porque ele falava, mãe, eu quero fazer cocô. E ele só queria fazer na fralda, ele não queria fazer na privada. Pronto, acabei, pode limpar. Então, assim, ele fazia a fralda dele de Pinico. pinico. E aí, enfim, também outra história para outro podcast, né? Falar sobre desfraude. E aí eu peguei e fui viajar e nisso eu tirei o peito dele. Lá eu acho que ele tava meio... né, nem aí, tava Queria muito. curtindo. Tinha muita coisa tinha muita pra informação. brincar. legal. Tava Isso não era exausto. tão- Tava exausto à noite, ele Tão chegava e importante pra dormia, ele. né? E aí eu falei, Depois que bom. a gente fala sobre isso, né? Voltei Ele de viagem, ele voltou a pedir. Aí eu voltei a dar. Só que aí, assim, a gente voltou de viagem no final de julho. Em setembro eu falei, não dá mais.
E aí foi muito assim, tipo, eu conversei com ele, eu falei, ai, mamãe, acho que já tá na hora de parar de mamar. Foi bem assim, tipo, conversa, né, como se ele tivesse 15 anos. Ah, filho, acho que já deu, não precisa mais, você já tá grande, já tá mocinho, já vai pra escola e tal. E aceitou. Vamos largar esse TT? Aí ele chegou e falou assim, ah, tá bom. Eu falei, ah, então tá. Eu falei, então vamos tomar o último TT? Ele falou, ah, tá bom. Aí, tipo, eu tava amamentando ele terminou de mamar. Aí eu falei assim, chorando. não, volta aqui que eu tenho que tirar uma foto te amamentando pela última vez, eu nem lembrei. Aí depois, o que eu fiz? Eu falei, gente, a última vez que eu vou amamentar meu filho, vocês têm noção? É um ciclo de 5 anos e meio. E aí eu fiquei aquele dia meio assim, mas depois, assim, ele esqueceu. Foi mais pra mãe do que Foi. Mas é engraçado, até hoje, vira e mexe, ele fala, mamãe, posso tomar mais um TT? Eu falo, filho, a mãe não tem mais leite. Tem sim, mamãe. Eu falo, não, a mãe não tem. Então, deixa eu apertar. Ele quer apertar meu peito pra mostrar. Porque por várias vezes eu falei pra ele, eu falei, mamãe já não tem mais leite. Ele falava, tem sim. Aí ele apertava e saía. Saiu um pouquinho. E aí até hoje, assim, de vez em nunca, ele ainda pede, assim, na hora de dormir, ai, mamãe, né? Eu falo, Que não, são as filho. memórias dele, né? Sim. Também. E são muito recentes, né? Memórias recentes, com certeza. Então, mas assim, foi tranquilo. Mas assim, foi algo sem... Na verdade, eu não tive expectativa de nada na minha gestação. Isso é tão importante, gente. Sabe? Tipo, Importante, quando o assim. Bruno... Assim, vocês também trabalham com isso, né? Mas assim, é tão claro. Quando a mãe vai sem essa expectativa, ela vai orientada. Porque eu acho que a gente tem que, né, estar bem orientados. Mas saber que... Mas sem crise, sem excesso, sem né? cobrança, sem excesso, sem cobrança. Sim, que nem você falou, as pessoas perguntam, tá amamentando? Fala pras mães, tem que entrar por aqui e sair por aqui. Ah, tá. Se a pessoa vai... Tá. E tem Independente do que várias você perguntas faz. sociais, né? As Dentro de perguntas casa. sociais deviam ser proibidas. Não, é assim. Casa quando? A primeira? Vão casar ou não? Aí Tanto engravida, tempo? já Casou começa a primeira pergunta. E aí, como vai o neném? Não, aí quando encontra a criança, a primeira pergunta é: e aí, como foi o parto? Tipo, gente, pode ter sido um parto lindo, mas pode ter sido um parto Terrível. traumático. Terrível. Por que mãe você... não quer O que falar. vai mudar na sua vida saber a via de E a parto? amamentação? E a Porque a gente podia chegar pra mãe, E né, quando fazer vai um- crescendo? E o segundo? Vamos fazer mais um? O segundo eu Não, preciso, vamos às vezes, então, que eu vou fazer me filho segurar, com porque às você. vezes eu dou uma perguntadinha. Mas você pode, porque tem mãe, você tá licença poética. pretendendo? Ah, mas eu acho uma Você pergunta tem válida, licença né? aqui porque você tem que preparar essa Tô mãe pro ficando com outro. saudade de você. Mas, Thalita, eu acho, eu nunca vi nenhum estudo que avaliasse a questão de prevalência de aleitamento em profissionais da saúde. Porque eu acho que deve ser menor. Por conta de toda... Muito. Não, veja, a gente tá numa mesa aqui com 4 pessoas, 4 mulheres, né? 3 são profissionais de saúde. Não tiveram sucesso na amamentação, como a Carol Porque a teve. gente se É isso. cobra muito Exatamente mais, isso. cara, muito. Exatamente. Você tem um objetivo lá até 2030. Não, Você e fala, assim, quando eu falo de expectativa, não conheço. é expectativa de Exatamente. nada. Porque assim, eu lembro até hoje quando o Bruno falou assim, e aí, você tem preferência de parto? Eu falei, não, meu sonho é dormir, ele tá do meu lado no dia seguinte, eu não quero fazer o parto. O meu maior medo da gestação, que eu nem ficava pensando, era, cara, eu não quero sentir aquela dor, mas eu também não quero ficar, tipo, acordada com a barriga aberta, ouvindo pi, 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 pi. Então, tipo, eu não pensava nisso. Eu falei, Eu não vou deixar pensar. fluir, É. Vou deixar o que tiver que ser. Vamos, tipo, do jeito que for. Aí eu falei assim uma vez pra ele, eu falei, eu tenho que fazer plano de parto? Ele falou assim, se você quiser, mas se você confiar em mim e a gente tiver alinhado, eu falei, tá ótimo, não quero fazer. Eu não queria pensar nisso, porque eram coisas que me deixavam ansiosa. E a amamentação era aquilo que eu já falei, eu achei que eu não ia gostar, né? Então eu não pensei. Tanto é que eu não pesquisei sobre nada de amamentação e eu chamei a consultora de amamentação no primeiro dia no hospital, porque eu falei, não sei fazer nada. O que eu faço Vai agora? ser brilhante. essa Sabe? orientação. Falei, o que ano eu faço? passado- Não sei. O ano passado, em Eu agosto. preciso. E eu já né, tava com Carol? o peito machucado, porque ele nasceu 1h38 da manhã. E aí ela foi, tipo, acho que às 10 da manhã do dia seguinte. Ele ficou, né, do período que ele foi pro quarto pra ficar comigo, ele ficou o tempo inteiro pendurado no meu peito. Ela chegou 10 horas e já tava com casquinha no peito. Nossa. Então, assim, ele foi um piercing desde o início, gente. Agora, a consultora de amamentação tem uma coisa interessante. Eu, pelo menos, fazia laser quase todo dia. Ah, eu fiz também, me ajudou O muito. que você Ai, acha gente, disso? é maravilhoso. É maravilhoso. Porque eu acho que eu consegui Recarrega, prolongar né? mais por causa disso. Nossa, eu não tive isso. Não existia, né, na época. Não.
Se tivesse, talvez teria me ajudado um pouquinho, Sim. mas ajuda muito. Ajuda Né? mesmo. Aquelas pomadas que a maioria dos ginecologistas acaba indicando, a gente, da pediatria, a gente não indica, né? Porque ela é mais oleosa, ela pode entupir ducto ali na saída do leite. Dificultar a pega, Ela dificulta né? a pega porque ele escorrega. Então, assim, o laser, ele ajuda bastante. Não ajuda. E Inclusive, tem- o Matias cortou o braço. Esses dias eu fiz laser. Se eu não me cicatrizou engano, rapidinho. tem alguma... depois eu posso pesquisar até para você colocar, não sei se consegue colocar em algum lugar na divulgação, mas tem laser de forma gratuita. Tem. Uau. Tem, eu recebi... Eu vou olhar aqui Tá, daqui a pouco, tá pra ver se a gente bom. consegue. Mas eu tenho Ah, laser a de gente forma coloca na gratuita. legenda. Sim. Inclusive, quando o Matias teve mão, pé, boca. Mas a eu falo que é um primeira vez, investimento... Só voltar. Voltando. É que eu já me empolguei no laser. Não, né? é que assim, as mães, elas se preparam muito pro parto, né? Então, com fisiopélvico, com psicólogo, com ginecologista, mas tem essa parte depois do parto, né? Então, o que vai acontecer? Cheguei lá no quarto, preciso, né, saber como que eu vou amamentar, preciso saber que eu tenho que trocar a fralda, como faz isso. E a gente acaba também, por essa questão, a gente acaba gastando muito dinheiro na gestação, né? A gente gasta com coisas que a gente nem sabe se vai usar ou não, né? Chega lá, compra milhões de chupetas, milhões de mamadeiras, milhões de coisas que a criança Comprei tudo isso. não usei nada. nunca usou. Então, a gente tem que saber o que comprar e o que não comprar. E eu falo assim, uma coisa que você tem que colocar no seu enxoval, né? Ali, do que você precisa ter, é um dinheiro para consultora de alimentação. Porque, assim, a grande maioria acaba precisando usar o laser. Então, se tiver essa condição, é muito, muito importante. Porque ajuda bastante. Ajuda Claro que tem muito. pessoas que você vai criar mais vínculo, então tem várias pessoas diferentes, né? Várias consultoras de amamentação hoje. Dá para você pesquisar sobre, né? Com outras pessoas que você conhece. Conversar com os Mas profissionais. isso, eles mas também, é né? importante. Uma coisa que eu super indico. Ajuda Pra mim muito. tem que fazer parte do enxoval ali. Eu acho Se puder, também. financeiramente falando. E eu falo pra todo mundo, gente, não compra mamadeira, não compra chupeta. Nada Espera. disso, Tem gente. Tenta Milhões de necessidade, chupeta, pra milhões de quê? mamadeira. A criança nem nasceu, já comprou a mamadeira pra RN, pra Sim, mamadeira pra a 3 chupeta, meses, 6 meses, todos vários os bicos. Vários bicos, o esterilizador. Você nem sabe se a Gente, pessoa vai é usar, verdade. né? Então a gente gasta muita coisa. É verdade. Agora vamos, para a gente fechar. Ah, só Eu deixa queria eu falar. ficar aqui muito tempo. Tem um monte Quando de o Matias coisa. teve mão pé boca, ele teve a primeira vez, acho que ele tinha uns 3 anos, ele teve uma garganta aqui. Meu Deus. Juro, tinha mais de 50 aftas. E eu chamei a consultora na época de amamentação, que ela fazia laser, pra fazer. No dia seguinte, esse menino ele não teve mais febre. E no dia seguinte estava tudo seco. Então, assim. Laser é maravilhoso mesmo. E era uma coisa que eu super subestimava. Eu falava assim, então parece que essa luzinha vai fazer alguma coisa, sabe? Nossa. Eu subestimava muito também. Mas Falava, a gente vai uma colocar na luzinha legenda vermelha essa... aqui, que é isso? Vou tentar até parece que procurar isso vai depois, resolver, Eu também sabe? pensava. Gente, a conversa tá muito maravilhosa. Não dá vontade de parar. Mas só pra gente fechar, pra quem tá em casa, imagina que nós temos nesse momento várias tentantes da amamentação em casa. Algumas com muito sucesso, outras nem tanto. Então, pra gente dar uma dica de ouro, né? Por exemplo, o que pode comer, o que não pode... o que elas podem fazer do ponto de vista nutricional e médico para conseguir, porque eu acho que independente se você conseguiu ou não, todo mundo que está tentando quer o sucesso, né? O que a gente pode deixar para elas como última informação sobre a amamentação? Eu acho que a primeira questão, né, como a gente falou aqui, acho que ter conhecimento sobre é importante. Mas não criar expectativas, porque acho que isso vai frustrar menos, as chances de dar certo vai ser muito maior, acho que é o primeiro passo. E quando nasce a criança, nasce uma mãe, né, dizem, a mulher ela não pode se perder nesse caminho, porque ela fica tão focada no aleitamento, ela esquece de se alimentar, por exemplo, né, e a alimentação dela, ela é muito importante, porque afinal, a composição do leite tem relação com o que a mulher está comendo, então, né, gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, se não consegue alimentação, alguns suplementos, mas se alimentar, né? A demanda fisiológica para conseguir amamentar uma criança, ela é muito alta. A mulher tem que comer muito mesmo. Por isso que a mulher perde peso tão rápido, porque a criança suga,
né? E muitas vezes o foco é tanto na criança que ela se perde nesse meio do caminho, né? E adoece, enfim. Então, acho que a minha dica é nesse sentido, assim, né? De ter esse conhecimento, de baixar expectativas e se olhar também, né? Fazer essa rede de apoio, se olhar. Acho que na minha gestação foi muito isso, né? Eu tive um acompanhamento também com a psicóloga e a psicóloga tem um momento com a mãe que ela fala, olha, ela vai ser mãe e você tem que ser mãe dela. Então, você precisa cuidar dela, você precisa levar comida para ela, né? Óbvio que eu sei que não é todo mundo que tem essa rede de apoio, mas rede de apoio de uma amiga, sabe? De pede uma comida, manda entregar lá. Acho que é isso. Acho que mais do que perguntar como foi o parto, como tá sendo a amamentação, é ser essa pessoa que, tipo, independente do que tá acontecendo, sabe? Eu vou ali lavar uma louça, vou levar uma comida, vou abraçar essa Olhar mulher. a mãe, né? Exato, é olhar essa mãe. Acho que o sucesso da amamentação tem muito a ver com esse olhar para essa mulher, assim. Acho que é isso. A gente estava falando da mãe, a gente sempre pergunta, né, pra mãe, né, ai, como é que foi seu parto, como é que tá a amamentação. Então, acho que para a rede de apoio, para quem tá encontrando, né, uma puérpera, perguntar exatamente isso, né, o que você precisa? Tá tudo bem? O que você precisa? No que eu posso te ajudar? Não como que ela tá alimentando o filho dela, como que o filho dela tá dormindo, se ele dorme a noite toda ou não, né? Se ele faz já o tube time ou não. Então, assim, a gente tem que realmente ter essa percepção de ajudar a mãe. E para a mãe, essa questão toda que a Ana falou, isso é super importante. Então, eu sempre falo, você é a mãe da Catarina, né? Mas você é a Nayara, né? Então, você precisa se ver desde sempre como você, né? Eu acho que a gente não pode realmente se perder. Então, eu brinco que no começo a gente não quer olhar para si. Eu falo, então tá bom. Então, vamos olhar para o neném. Então, você precisa comer. Porque se você não come, se você não está bem, é aquilo que a gente falou desde o começo, em tudo na vida, né? Então, tanto da parte psicológica quanto da parte alimentar. Então, se você não está bem, o bebê não vai estar bem. Então, você precisa se alimentar, né? Então, a alimentação é super importante. O que você está comendo influencia, sim, né? No que o seu filho está comendo. Então, a gente tem que ver essa parte nutricional. Sempre pedindo ajuda ali também para a rede de apoio. Precisa falar, gente, precisa conversar. Então, você precisa ter um ginecologista que você consiga, né, recorrer, um pediatra que você confie, né, ter essa rede de apoio. Se não tem dessa parte médica dentro de casa, você precisa falar se você não está bem. Você precisa pedir ajuda, né? Precisa, e o quanto antes você tem ajuda, é melhor o desfecho. Hoje a gente tem diversas estratégias. Eu falo porque eu não tive isso, então eu falo, repito, hoje tem o laser para ajudar, né? Hoje tem a consultoria para ajudar na pega, na sua casa, no seu momento. Porque às vezes você está no consultório do pediatra, então assim, tem menos tempo, tem que falar 1000 coisas ali na primeira consulta, principalmente. Então, você tem várias dúvidas, a gente não consegue focar somente, né, nessa questão de ensinar para mamar, então ajuda bastante. Então, guardar, reservar mesmo um dinheiro e até procurar as formas gratuitas para ir atrás disso. Isso é importante. E não criar expectativas. Não comparar com o vizinho, não comparar com o filhinho da vizinha, que ele é mais gordinho ou que ela conseguiu o aleitamento materno e você não. Eu falo muito para não se atentar a peso, né? Porque muitas vezes a gente, antigamente principalmente, a gente tinha lá e você precisa ganhar tantas gramas por dia. Se você não ganha tantas gramas, a gente já precisa entrar com a fórmula. Hoje a gente sabe que não funciona desse jeito, né? A gente tem um gráfico de crescimento que a gente vai acompanhando o crescimento da criança de acordo com aquele gráfico. Não precisa ser gramas dia, precisa atingir tanto. Se não atingiu tanto, não fique atento só a isso, né? A criança está bem, está satisfeita, está se desenvolvendo bem, está dormindo, né? Então a gente tem outros parâmetros para avaliar a criança e não somente essa questão do peso, que antigamente era uma coisa que... e hoje também, né? Em alguns casos, que a gente se apega tanto. Então, a gente tem que olhar para o bebê numa visão geral, não somente em gramas dia. E ter paciência. Porque eu acho que a gente, nós todos somos muito imediatistas hoje. Então a gente acha que o bebê vai nascer e que ele vai estar ali e que vai dar tudo certo ali no primeiro dia, já vai sair mamando, já vai sair ganhando peso. E a gente não tem paciência de esperar o processo, né? Então a gente passa ali no primeiro dia na visita no hospital e primeira coisa, ele não tá mamando bem. O bebê acabou de nascer, tem 12 horas. Ele nem sabe. Ele nem entendeu que ele saiu da barriga. A gente a gente precisa ter calma, porque muitas vezes a gente vê que entra com a fórmula de uma forma muito precoce. Nem deu tempo. Claro que ele vai sugar
o bico da mamadeira, a chupeta, mas ele suga a chupeta, meu bico não. Gente, o formato do bico, ele é feito para a criança sugar lá atrás, no céu da boca, entra rapidinho, sem dificuldade, é facinho. E o bico, né, do seio materno, ele tem formas diferentes, né? Tem um esforço mínimo. Precisa de um esforço. A criança precisa aprender aquilo, então precisa ter paciência, né? Então, antigamente tinha que ganhar peso lá no 7º dia, se o bebê não ganhava peso. Hoje não, a gente sabe que demora esse processo. O bebê perde bastante peso, né? Mamando. Exatamente, ele perde, né? Começo, ele gasta depois caloria na mamada. Então, assim, precisa ter paciência. Então, não é uma coisa imediata. Então, assim, muitas vezes eu vejo no consultório de mães que já chegam, né, que já usaram a fórmula, né, de uma forma mais precoce por achar que a criança estava com fome, né, sendo que não tinha nem pesado ainda. Outra coisa, quando o bebê nasce, o bebê chora muito por causa da esterogestação lá na maternidade, né, principalmente à noite, o bebê não gosta da noite, o bebê não dorme direito à noite nos primeiros dias, né, porque a noite é muito diferente do útero, ele acorda, e você chega e a mãe sempre fala, ele não dormiu, tá com fome. Por fome, né? Não está sustentando esse leite porque ele não dorme. É verdade. E não é isso. E aí entra com a forma porque acha que não está sustentando, porque a criança não dorme à noite. E não, a criança não dorme à noite por causa da esterogestação. Deixa eu te contar um segredo. E não porque ela está com fome. E ela vai chorar muito, viu? Gente, eu posso contar só uma história engraçada, apesar da gente estar encerrando, né? O Matias, sabe com o que ele gostava de dormir? Era a única coisa que fazia ele dormir, pegar no sono e deixar secador de cabelo. Ele não gostava do silêncio da noite. Esterogestação, Exato, né? ele não Foi um gostava do som que ele silêncio da noite. se lembrou do útero. Exatamente. E aí, o que eu fazia? Às vezes eu deixava o secador Ligado. de cabelo ligado. Tem paciente meu que é na coifa. Que só dorme na cozinha, por causa da coifa. Pois é. Olha só. E ele gostava do banheiro. Eu acho que quando eles nascem, né? Música, achei que Exato, a gente Tá quer vendo? fazer Eu aquele... falo, ó, tem que tentar Aquela várias higiene formas. do sono, a gente apaga a luz, né? A gente não quer Somzinho fazer ambiente, barulho. era Quando um tudo que terror. eles querem é um secador de cabelo, uma coifa, né? Eu brinco assim, a criança, por exemplo, ela fala assim, de dia ela dorme? Dorme, de dia ela dorme. Então ela mama e dorme. À barulho noite o dia não. inteiro. Então, gente, então assim, o bebê não tem fome só naquele período. Sim. Né? Então a gente tem que evitar, acho que tem que ter essa informação, tem que ter a tua rede de apoio, tem que ter paciência, né? E ter essa tranquilidade, né? De você confiar em alguém que está falando para você que para você ter calma, que aquilo tá não é tudo bem. fome, que tá tudo bem, que é um processo, que esse processo vai passar e que depois vai dar tudo certo. Então a gente entra para realmente conversar antes de tomar uma decisão aí de usar uma fórmula desnecessariamente. E você, Cá? O que você quer deixar para as mamães que estão lá sofrendo com excesso em Com excesso. casa? É desafiador. É E bastante que desafiador decidiram, também, né? Desafiador. Que decidiram amamentar mesmo com esse excesso. Porque ele é bom, mas ele é ruim, porque ele traz muita dor pra gente, né? Eu já nem lembro quantas vezes eu liguei pra consultora de amamentação com 39 de febre. E o peito inflamado, vermelho, um maior que o outro, sabe? Para sair é ruim, né? Assim, você não consegue sair de E casa, assim, né? não, pra sair de casa era horrível, porque assim, eu não usava dentro de casa aquele E com absorvente. meses depois, né, cara? Meses. O meu leite, foi o que eu falei, ele começou a diminuir lá com 2 anos e pouco. Com 6 meses eu comecei a doar, sabe? Eu super na expectativa ali dos 3 meses de, tipo, dar uma, né, amenizada. Todo mundo Não, fala, com né, 3 vai regular. meses, regula e etc. Ai, E ufa, nada. não vejo a hora. E nada. Então, assim, e aí você sai de casa e aí do nada você tá com a roupa molhada. Então, em termos assim, é difícil do ponto de vista, né, da mulher. Porque você fala assim, cara, não é possível. Primeiro que você se deixa de lado porque você se doa 200% pra amamentação. Como eu falei, eu não ia fazer um cabelo sem que o meu filho ficasse do lado de fora esperando que imagina que eu vou deixar meu filho chorando, né? Dar chupeta pra ele? Não, de jeito nenhum. E aí tem toda essa cobrança, né? E aí tem aquela coisa de tipo, ai, tá bom, mas eu tô saindo e olha que saco, meu peito já tá vazando, sabe? Então, eu acho que assim, a questão da expectativa, eu acho que talvez tenha me ajudado. O fato de eu não ter criado essa expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa cobrança toda, pra mim, foi ruim. Pra ele, não. Mas pra mim, foi ruim. Então, eu acho que, assim, sempre tentar buscar o equilíbrio. Porque se eu ficasse grávida novamente, né, eu faria tudo igual. Se eu pudesse amamentar até 5 anos novamente, eu amamentaria. Porque eu gostei.
Mas valeu super a pena. Mas eu tentaria equilibrar um pouco mais as coisas. Eu acho que eu me cobraria Não seria tão extremo, muito menos, não seria tão extremo. Porque a gente teve os dois extremos, né? Não só no, tipo, não conseguir por muito tempo, mas assim, essa cobrança também que existiu em mim pra conseguir tanto tempo. E porque eu fiquei tanto tempo, é bom pra ele, mas e pra mim? Sabe? Eu já tava ali, tipo, há 2 anos e 3 meses sem dormir e eu precisei, tipo, receber uma ordem médica de ou você para ou você endoida. Sabe? Porque assim, ainda que eu não tenha tido essa expectativa, como tava dando muito certo e eu via muito... Você já começa a criar. Eu comecei a ver muitos casos de fracasso. Então você começa a se achar privilegiada. Sim, E aí você acha que se você tá tendo esse privilégio... Parar uma Como coisa você vai parar? que tá dando certo. Uma coisa que tá dando Que certo. ingrata que eu sou. Exato. Tanta gente queria estar no meu lugar e eu tô Gente. aqui firme e forte. Então, assim, né? É isso. É isso, eu acho que é o equilíbrio, é a base de tudo. E se eu Tentar tivesse... não se cobrar tanto. Né? Tentar isso. viver uma maternidade de uma forma leve. E maternidade ignorar tudo que a precisa gente ser vê na leve. internet. Tudo que a gente Na vê na internet, internet, as que aquilo opções- não e é as- real. e as- e Aquilo as- não é real. E as coisas dos vizinhos, né? Eu falo, não liga. Não liga. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Se o filho do outro dorme a noite Não toda, liga da tá sua bom. pergunta, "Ai, mas ela me Ótimo pra perguntou." ele, mas o seu filho... Porque nós somos indivíduos diferentes. Exatamente. Eu, como mãe de 2, posso falar que São você todos faz diferentes, coisas né? iguais e sai completamente diferente. Cada um tem um Somos temperamento. indivíduos diferentes. É isso. Então, cada um é cada um. E você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Naquele verdade. momento. Né? Isso você pode ter Não, certeza. e a gente vê tanto isso, né? Porque, de fato, faltou a Nina e pelo bem, que eu conheço. São mas completamente diferentes. eu Um e o sanguínea, Mati- outra colérica. Eu e o Matias. Eu e meu irmão também. A gente Sim. recebeu A mesma a criação. mesma criação. Nós somos opostos. Opostos. Ele é, tipo, fleumático. Eu sou uma sanguínea colérica. Então, assim, você já imagina, E, né? e assim, gente, é tudo diferente. É tudo diferente. É um momento. Tem os tudo. gostos, muitas são coisas, muitas né? coisas, né? Eu queria agradecer. Foi muito bom mesmo. Foi uma delícia. E é muito bom a gente ver mulheres fortes, profissionais incríveis e mães maravilhosas, cada uma com a sua história. Né? Tenho certeza que você está em casa, você tem a sua história, você carrega as suas experiências. Então, se eu pudesse deixar algo, eu deixaria essa reflexão. Não vá para os polos, né? Você não precisa se automutilar para amamentar, mas também tenha lucidez de que você quis esse filho, né? E se fazer feliz a qualquer custo, deixando uma criança que depende de você, também não é legal. Então a gente tem que ter essa relação de amor com mais clareza. E eu aqui, acho, Mais e- leveza. E assim, Curtir gente, o com mais processo, leveza, né? curtir o processo. e ainda falo mais, a gente tem aqui nessa mesa 4 histórias de sucesso. Sim, Porque todas têm sucessos filhos diferentes. saudáveis, todas têm Exatamente. filhos felizes, entendeu? Acredite se quiser, todos os filhos têm afeto pelas mães. Aqui Sim, nessa mesa. Exatamente. E vou dizer mais, meu filho nunca tomou antibiótico. Olha aí. Né? Então, é isso, gente. Eles Foi sabem que são muito- extremamente amados. são amados. Enfim, isso vai Vou muito destacar além. uma fala da doutora Thalita, né? Você é a mãe perfeita para o seu filho. E eu tenho certeza que se ele pudesse escolher, ele escolheria você De novo. de novo. Então, que você tente, que você seja feliz e tenha sucesso com as suas experiências. Isso. E a gente fica por aqui. Muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia. Todo mundo chorando. Foi E assim a gente muito encerra legal. nosso podcast. Chegar em Muito casa, obrigada abraçar pelo seus filhos. convite. Muito obrigada pelo convite por poder falar de uma coisa que é muito importante para nós, né? E é um assunto polêmico que muitas vezes a pessoa precisa escutar, né? Eu acho que onde vocês falaram, eu escutei da sua ginecologista e aí ela te fez. Então, muito obrigada pelo convite, meninas. Adorei conhecer a história de vocês. Olha, eu não acredito em coincidências. Eu não sabia da história da Thali. Então, assim, ela era a pessoa perfeita pra estar aqui hoje. Né? Também não acredito. E para mim, pediatra é uma coisa difícil de falar, né? Muito difícil. Mas eu sinto como lado bom, porque eu sempre acolho muitas mães que não conseguem, porque eu passei por esse processo.
Sim. né? Então, acolho bastante porque consigo também, que é o que ela falou, né? Eu sou uma pessoa, uma nutricionista antes, né, de ter filho e depois. Então, como eu já passei por isso, né, depois... Geralmente, a gente é muito melhor acolhendo e aconselhando pessoas quando a gente já experienciou aquela situação. Uhum. Então, nada foi à toa, né? Você precisava disso. E eu tenho certeza que você faz muitas mães felizes no seu acolhimento, porque você fala com propriedade de quem viveu. E é isso. Com certeza. É isso, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, tchau.